Mas sobre essa questão da arbitragem, tem uma outra informação muito importante, que é alheia à vontade da presidência da CBF, tem um movimento de ex-árbitros sendo convidados a conversar por vice-presidentes, por vice-presidentes sem autorização da presidência. A presidência tem a determinação, o entendimento de que não é correto mexer na comissão de arbitragem antes do final do Campeonato Brasileiro. Depois pode mexer. Mas tem gente... mas assim, a cúpula da CBF na eleição recente, que para mim está fazendo um bom início de mandato, ela foi composta como se faz um governo em Brasília. Você faz um cara do PL, um cara do PSB, um cara do não sei aonde, um cara da União Brasil, e quando você formar uma colcha de retalhos. E tem muita gente ali achando que tem poder que não tem. E telefonando. O fulano me mandou telefonar, o vice-presidente da CBF, para conversar se você quer falar sobre assumir o lugar da comissão de arbitragem. Esse movimento é alheio à presidência. Nesse momento, a presidência não quer mudar a comissão de arbitragem durante o campeonato. Depois pode ser que mude. Obrigado, PVC. Até mais. Até amanhã, Milton. Até amanhã, Cássio. Até amanhã, PVC. Repórter CBN. Oferecimento TikTok. Mais de 50 ferramentas de segurança para adolescentes. Terça-feira, 7 de outubro de 2025. O Banco Mundial manteve em 2,4% a previsão de alta da economia brasileira para este ano. De acordo com o relatório divulgado hoje pela instituição, o país deve manter um ritmo moderado em linha com o desempenho da América Latina, que, apesar de perspectivas ligeiramente melhores, continua sendo a região de crescimento mais lento do mundo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil e os Estados Unidos vão se acertar porque houve determinação dos presidentes Lula e Donald Trump de virar a página. Segundo ele, a largada equivocada do líder americano será superada. Haddad acompanhou a conversa de ontem entre Lula e Trump e deu a declaração hoje ao programa Bom Dia Ministro da EBC. 56% dos professores brasileiros disseram ter usado ferramentas de inteligência artificial no trabalho. A informação está na pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem, produzida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O número apurado é 20 pontos percentuais acima da média da OCDE. Segundo o levantamento, 77% utilizam o recurso para gerar planos de aula ou atividades, 64% ajustam automaticamente a dificuldade dos materiais de aula de acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos e 63% aprendem a resumir um tópico de forma eficiente. O Brasil participa de estudos como convidado ao lado de outros países da América Latina, como Colômbia e Chile. No horário de Brasília, 9h06. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você que está na Paraíba e acompanha a programação pela CBN João Pessoa, fica agora com as notícias da sua cidade. Até mais! Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento de Native, seu primeiro Allianz no Bessa. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h07. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Terça-feira, 7 de outubro de 2025. Muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM.
E que coisa boa, né? A gente tá junto aqui em mais uma manhã. Eu peço licença, inclusive, para entrar onde você estiver nesse momento. Se tá em trânsito, ouvindo a CBN, indo pro trabalho, fica à vontade, tá? Aumenta aí o volume do rádio para nos ouvir. Se tá em casa, se tá no trabalho já, muito obrigado pela companhia, pela audiência. E aí, como eu disse, peço licença para te acompanhar durante essa manhã e trazer tudo que é notícia na Paraíba. Eu já vou te adiantar que hoje o programa tá recheado de muita informação. A equipe aqui trabalhando desde cedo para te informar do que acontece na Paraíba, com muita responsabilidade também, com aquela análise de toda a bancada que você já conhece. Ah, claro, não esquece que você que está me ouvindo nesse momento tem vez, tem voz aqui no CBN João Pessoa, então anota o nosso WhatsApp, salva aí no seu celular, você que nunca participou, participa hoje, manda aí sua mensagem, seu bom dia, a gente já fica feliz demais. E claro, utilize esse espaço também para sugerir reportagens, para fazer denúncias, para mandar uma foto, um vídeo de algo aí que você queira nos mostrar. Traga o seu olhar sobre a cidade. Eu tô falando não só de João Pessoa, tá? Aonde você estiver me ouvindo, fala aí do que você precisa que a gente, tenha uma resposta. Pode ser toda a região metropolitana, até Sapé mesmo. Tem algo que você queira nos falar? Manda aí. Sapé, Mari, região metropolitana, Conde, Santa Rita, Cabedelo, Bahia, todo mundo junto e misturado aqui no CBN João Pessoa, com muita notícia até a hora do almoço. E nossos ouvintes já vão chegando, já vou deixar um abraço para a Irene, que desejou um bom dia pra gente, para o João Santos na Torre, para o Fernando Ramalho, Rafael Jaburu, para o Gustavo Rocha, o Wellington, tem muita gente chegando, então faz isso, o Matheus Gadelha já chegando por aqui. Manda sua mensagem, a gente vai seguindo junto até o meio-dia. E não esquece que estamos ao vivo também em transmissão no YouTube, tá? Procura CBN Paraíba, segue a gente por lá e nos acompanha em vídeo também. Bem, falei muito. Vamos lá para os destaques dessa manhã, que também são muitos. A CBN está acompanhando desde cedo uma operação contra a sonegação fiscal no estado. Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão, 13 de busca e apreensão, contra um grupo suspeito de causar um prejuízo de mais de 100 milhões de reais aos cofres públicos aqui do estado. Nossa equipe está na rua e vai trazer informações ao vivo, atualizadas para você. Outro assunto importante que vamos trazer e debater aqui na bancada é sobre uma recomendação do Ministério Público Federal, que pede ao DENIT reparos urgentes na BR-230, entre Cabedelo e João Pessoa. O alerta é para o risco de acidentes, tanto para os motoristas como para os pedestres. 9h11, tem política por aqui também. Felipe Nunes, bom dia para você. Oi, Caio, bom dia para você, bom dia especial aos nossos ouvintes. A política bem movimentada, não é nenhuma novidade aqui no nosso estado, mas as apurações nossas sempre são novidades. Os deputados estaduais começam a se mobilizar para a escolha da nova vaga que vai surgir no Tribunal de Contas do Estado. É uma prerrogativa da Assembleia escolher. Essa vaga surge a partir da aposentadoria do conselheiro Fernando Catão e já tem alguns nomes colocando aí o seu currículo à disposição dos colegas. A exemplo de Tarciano Diniz, Branco Mendes, que falou ontem com a CBN, Tião Gomes, que já colocou no início do ano o nome e desistiu em favor de Alana Galdino, disse aqui para a CBN que dessa vez, mais uma vez, vai apostar nessa candidatura e só recua com uma condição. Qual? Se Adriano Galdino, presidente da Assembleia, colocar o nome dele para a disputa e fora isso, Tião Gomes desiste. Exatamente. Pense numa vaga disputada. Mais uma vaga disputada, né? Exatamente. Vitalícia, um bom cargo, um bom salário. salário. Exatamente. E tem um nome da oposição também. Tovar Correia Lima, do PSDB, mandou até o currículo dele para ser comparado com os demais concorrentes a essa vaga do Tribunal de Contas. Daqui a pouco a gente traz toda essa repercussão e muito mais. Tem entrevista também com o deputado estadual Sargento Neto, do PL. Perfeito. Espaço aberto para você também debater política aqui com a gente. Já já voltamos. E claro, você que nos acompanha sabe que passamos a manhã acompanhando a política. Aconteceu algum fato, nós trazemos para você também. São 9h12, um comerciante foi preso e 4.000 garrafas de aguardente foram apreendidas no município de Alagoa Nova, aqui no agreste do estado. A suspeita é que essas bebidas possam conter metanol. Daqui a pouco eu trago detalhes para você sobre esse caso e quais as ações das autoridades locais que estão sendo tomadas para proteger a todos nós, os paraibanos, tá? A gente explica para você daqui a pouco. 9h13, terça-feira é dia da coluna Mercado e Movimento com Lauriston Pinheiro.
e de saber das novidades do mundo das tecnologias com Iverson Iório. Olá pessoal, hoje na coluna Cultura Digital nós vamos falar sobre o YouTube, que está trazendo o YouTube Shopping para o Brasil em parceria com o Mercado Livre e a Shopee. Falamos mais sobre esse assunto já na coluna Cultura Digital. Agora são 9h13. Trânsito. BR-230, saída de João Pessoa com trânsito lento ali próximo ao viaduto das Três Lagoas. Um pequeno trecho, logo após o Parque de Exposições, seguindo ali até Oitizeiro. Também tem trânsito lento na Avenida Epitácio Pessoa. Trecho ali próximo ao grupamento de engenharia, seguindo até a Avenida Maranhão, no bairro dos Estados. Após esse trecho, o trânsito flui em direção ao centro, mas volta a ficar mais complicado ali, já próximo à usina cultural Energisa. Nesse trecho, o trânsito está bem complicado, tanto na Maximiano Figueiredo, próximo à Praça da Independência, também quem está tentando fugir ali pela rua Deputado Barreto Sobrinho, passando pelo Hospital Santa Isabel, também trânsito lento em direção à Bica. Quem está vindo de Mandacaru em direção ao centro também vai encontrar lentidão na Boto de Menezes, próximo à Bica também. É um trecho que está com o trânsito mais complicado nessa manhã, então muita paciência para você que vai passar ali Maximiano Figueiredo, Epitácio Pessoa, trecho próximo à Praça da Independência. E aí, se você está passando por um trecho com trânsito complicado ou até com trânsito livre, me conta aí. 981324088, manda sua mensagem, participa, tem mais ouvintes chegando por aqui e você já sabe, já eu separo um espaço pra gente trazer os temas e debater os temas dos ouvintes também, tá? Então participa aí. Por aqui, não tô sozinho nos trabalhos técnicos, Luciano Cabral, na produção Renan Mesquita e Denise Vilar e na edição Felipe Nunes. O CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM, já tá no ar. Giro de notícias. A gente fala de uma operação nessa manhã com o objetivo de combater um esquema de fraude fiscal suspeito de causar um prejuízo de aproximadamente 100 milhões de reais aos cofres públicos aqui da Paraíba. Isso estaria acontecendo por meio de sonegação de impostos. Quem está acompanhando desde cedo, porque eu soube que já tem gente presa, inclusive nesse momento, é o repórter Ademar Trigueiro, direto de Campina Grande, fala ao vivo aqui com o ouvinte da CBN. Ademar, bom dia para você. Oi, Caio. Muito bom dia para você. Bom dia também para todo mundo que nos acompanha nesse momento através da rádio CBN João Pessoa. Deixa eu só ajustar um pouquinho de retorno. Pronto, acho que agora está um pouquinho melhor. Bom, a gente está falando da Operação Baronato. Essa operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira a partir do GAESF, que é o Grupo Operacional de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Estado da Paraíba, e visou cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em 4 cidades brasileiras, aqui em Campina Grande, também em Maringá, no Paraná, na cidade de Morro do Chapéu, fica no interior da Bahia, e também em São Paulo, capital. Estes 23 mandados, eram 10 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão, se referem a uma investigação de um esquema fraudulento que estava agindo e gerando prejuízo aos cofres públicos aqui da Paraíba a partir da sonegação fiscal, no montante de aproximadamente 110 milhões de reais. É um montante realmente muito alto. Esse esquema criminoso de fraude fiscal estruturada vinha agindo e envolvendo pessoas físicas e jurídicas desses municípios, dessas cidades, né? Campina Grande, Maringá, Morro do Chapéu e São Paulo. E também a gente tem informação de que existiam endereços em João Pessoa, mas essa informação sobre João Pessoa não foi confirmada até o momento. Agia quando havia uma simulação de transferência de estoque. Basicamente, o esquema deles era bastante complexo, muito bem estruturado. Eles mencionavam a transferência de estoque entre várias cidades, especialmente essas cidades mencionadas, só que esse estoque ele não era transferido na prática. A partir do momento em que os produtos eram vendidos, os produtos saíam da base, da sede, lá no Paraná, principalmente, e eram distribuídos nos locais sem que fosse recolhido
o ICMS, que é um imposto estadual, e também sem, muitas vezes, que fosse feita uma nota fiscal. Então, pessoal, além de burlar e de sonegar impostos, também acabava gerando uma série de outras complicações ao erário público. Diante de toda essa situação, o crime foi investigado e foram identificados ilícitos como organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem de capitais e também crimes contra a ordem tributária. Somadas, as penas superam 28 anos de reclusão neste caso, mas tudo, claro, ainda está sendo investigado. Durante o cumprimento destes mandados de prisão e a busca e apreensão da Operação Baranato, estiveram envolvidos 25 auditores fiscais, 6 promotores de justiça, 70 policiais civis, incluindo 13 delegados e 4 procuradores aqui do estado da Paraíba. Logo mais às 10h30 da manhã está prevista uma entrevista coletiva na sede do Ministério Público da Paraíba, aqui em Campina Grande, onde serão apresentados mais alguns detalhes com relação a toda essa operação. O que nós já sabemos e conseguimos apurar é que dos 23 mandados, no geral, que foram cumpridos, 7 deles foram aqui em Campina Grande, entre mandados de prisão preventiva e também mandados de busca e apreensão. Os endereços se concentram principalmente nos bairros do Mirante e também do Itararé, em Campina Grande, inclusive em imóveis de alto padrão. Um deles em um condomínio de luxo aqui na cidade de Campina Grande. Ao todo, nós temos a informação de uma apuração parcial de que já foram presas 3 pessoas em Maringá, incluindo o suposto chefe desse esquema fraudulento, 1 pessoa em São Paulo e 4 pessoas aqui em Campina Grande. Além disso, também foram bloqueados bens e apreendidos veículos, caminhões, joias, dinheiro em espécie, enfim, toda essa operação ainda está em andamento e a gente, claro, Caio, vai continuar acompanhando para manter nosso ouvinte e todo mundo, né, que acompanha a nossa audiência na Rede Paraíba de Comunicação muito bem informada. Além da gente estar aqui juntos, né, na CBN, a gente traz mais detalhes de toda essa operação às 15 para o meio-dia no JPB1. Caio? Ademar Trigueiro, muito obrigado pelas informações ao vivo, direto de Campina Grande. Essa é uma super operação. E eu vou dizer, isso influencia muito a vida do paraibano. E eu vou explicar o porquê. Porque causa uma concorrência desleal com os comerciantes paraibanos. Quem está pagando direitinho os seus impostos, né, que recebe aquela mercadoria, paga os seus impostos, não consegue concorrer lealmente com alguém que de outro estado está trazendo esses produtos sem pagar imposto. O produto fica mais barato, lucra mais, consegue vender um produto mais barato. Então, é preciso, se existe o imposto, se é para pagar o imposto, que todos paguem, para que haja, sim, um comércio onde as pessoas consigam combater, não diria nem combater, mas consigam ter essa frente, essa venda, né, de forma leal. Então, a gente está aí acompanhando, o prejuízo seria de 100 milhões, 110 milhões de reais e claro, vamos ficar de olho, daqui a pouco às 10 da manhã, 10h30 mais ou menos, a Secretaria da Fazenda vai fazer uma entrevista coletiva, tá? A gente vai acompanhar ao vivo também e novos detalhes sobre essa operação a gente traz para você ao vivo, aqui aconteceu, nós trazemos para você durante toda a manhã. Agora são 9h21, eu falo sobre uma outra operação, essa do FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Hoje, tá? 4ª fase da Operação Recalcitrância, que cumpre 4 mandados de prisão preventiva aqui na Paraíba e em Goiás. Essa operação, ela tenta desarticular um núcleo de uma organização criminosa que é envolvida em tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. Essas pessoas presas, 4 pessoas presas, foram encaminhadas ao sistema prisional e vão responder pelos crimes que estão sendo investigados. A operação é resultado de um trabalho conjunto, Polícia Federal, Polícias Militar e Civil da Paraíba, Polícia Penal Estadual e Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, enfim, várias, Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba, por exemplo, também, de Segurança aqui do Estado. E essa integração tem ajudado, sim, no combate às organizações criminosas que atuam no Estado e também em outros pontos do país.
Agora são 9 horas e 23 minutos, vou mudar completamente de assunto. Você costuma passar pela BR-230 entre João Pessoa e Cabedelo? Tá passando nesse momento? Como é que tá a situação por aí? Muito complicada, tenho certeza, né? Tão complicada que o Ministério Público Federal deu um prazo de 15 dias para que o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, adote medidas emergenciais, urgentes, para corrigir falhas graves de segurança nesse trecho entre João Pessoa e Cabedelo. A recomendação aponta que as obras da triplicação da rodovia, que começaram lá em 2017 e nunca foram concluídas, deixaram uma série de problemas estruturais, buracos, desníveis, falta de passarelas, iluminação precária, desvios improvisados e que colocam, claro, motoristas e pedestres em risco. Inclusive, estava passando um dia desses, né, ali por Intermares e pensei, meu Deus, um turista que vier por aqui, ele corre realmente um risco de sofrer um grande acidente, porque para você entrar em Intermares, não tem sinalização, não tem iluminação, você pode muito bem causar um acidente ali, não sei como ainda não aconteceu um acidente grave, né? O Ministério Público Federal alertou que essa situação é ainda mais preocupante porque está chegando a autoestação turística, fluxo de veículos ali naquele trecho, de pedestres, inclusive, pessoal que mora em Intermares, mora em Camboinha, em Renascer, vai pegar um ônibus, não tem passarela, tem que passar 6, 7, 8 faixas de um lado para o outro, sem nenhuma sinalização. O DENIT deve apresentar um relatório em 15 dias com as medidas que serão adotadas, como reparos na via, sinalização, melhorias na iluminação e, caso esse prazo não seja cumprido, pode sofrer sanções legais. O procurador destacou que, diante da gravidade dessa situação, os gestores públicos podem até responder criminalmente por dolo eventual caso ocorra um acidente relacionado a essa omissão. Além disso, o Ministério Público Federal recomendou que a Polícia Rodoviária Federal reforce o patrulhamento e as ações educativas nesse trecho, ou nos trechos mais críticos, tanto da BR-230 quanto da BR-101. A gente ouve agora o Procurador da República, João Rafael Lima Souza, que falou aqui para a CBN sobre essas recomendações. O Ministério Federal vem alertando, não é de hoje, que sim, se faz parte de uma execução de obra, do porto que está sendo executado, os dissabores, os desencontros, os atrasos que geram nossas vidas, mas também é preciso se redobrar os cuidados, preciso estar atento a cada momento que a obra se movimenta e quais são os novos riscos que ela traz para pedestres, para motoristas. E a sensação que o Ministério Público Federal vem tendo é que não está havendo o devido cuidado. Não é só sensação, realmente não está tendo o devido cuidado. A gente já tem ouvintes aqui falando sobre isso. Luciano chegou por aqui dizendo: aqui é Luciano, venho todos os dias a trabalho para Cabedelo, mas não passo mais pela BR. Vou sempre por Intermares porque a sensação é de abandono completo. Não é só sensação, mais uma vez eu digo aqui, é um abandono completo. É uma irresponsabilidade. Vai chegando ali próximo a Cabedelo, ao centro, tem momentos que você não sabe para que lado você vai, né? É um risco. À noite é pior ainda. Você não consegue ter noção se tem um buraco, se você está na pista certa, se você está na faixa certa. É um absurdo o que está acontecendo. Inclusive, em entrevista aqui recente, né, os deputados falaram, acho que foi o deputado Evásio Bezerra, que tá fechado seu microfone, Felipe Nunes. Pode falar. Oi, Caio. Sim, o deputado Evásio Bezerra informou que iria propor à Assembleia Legislativa a realização de uma audiência, de uma sessão itinerante lá no viaduto, em um dos viadutos dessa triplicação da BR-230, para que os parlamentares pudessem conhecer de perto a real situação dessas obras. Ainda não há indicativos de quando essa sessão vai acontecer. E aí fica esse apelo também aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, porque todos eles têm emendas impositivas, têm dinheiro que pode ser investido em diversas frentes. E a BR-230 é a grande via de João Pessoa da região metropolitana. Por que não está vindo dinheiro para acelerar essa obra? Gente, essa obra, por mais que falem que ela está acontecendo, ela está a passos de tartaruga. Você passa por lá, são 2, 3 pessoas trabalhando. As pessoas utilizando os retornos de forma ilegal, passando por debaixo de um viaduto que está em construção. Ou seja, também não tem essa fiscalização.
mais ativa da PRF, o trânsito complicado, falta de segurança, os pedestres sofrem mesmo. E eu fico me perguntando o que é que está faltando para os nossos políticos paraibanos se unirem com relação a isso. Será que essa não é uma pauta importante? Será que a segurança do paraibano, do pessoense, do cabedelense que passa por ali não é uma pauta importante? Vai esperar um grande acidente acontecer? 2017. A gente já está aí no 8º ano dessa obra. Já completa 10 anos. E é um aniversário... Pensa no aniversário azedo, muito azedo. É a segurança das nossas vidas, das nossas crianças, de todo mundo que às vezes quer ir para uma praia e pode sofrer um acidente, né? Quer pegar um ônibus para trabalhar e pode sofrer um acidente. Então, nós precisamos de um olhar mais criterioso dos nossos políticos com relação a essa obra que está parada praticamente. Muito lenta, atrapalhando a vida das pessoas, mesmo sem acidente, as pessoas se estressam, já chegam no trabalho estressadas, já chegam no trabalho atrasadas, justamente por causa de uma obra que não anda, né? Então tá aí essa atualização. O Ministério Público Federal deu um prazo, finalmente, alguém para colocar aí, né, botar a bola no chão e dizer, tem que ter um prazo de 15 dias, o prazo foi dado pelo Ministério Público, para que o DENIT diga o que é que vai fazer. Nós perguntamos, Caio, ao superintendente do DENIT, Arnaldo Monteiro, qual será a resposta, se de fato essa recomendação será acatada. Ele ainda não nos deu retorno. Assim que obtivermos a resposta, vamos trazer aqui. Esperamos que de fato o DENIT possa se manifestar e dar uma resposta aí às pessoas, aos motoristas, a quem passa sempre pelaquela obra, aos paraibanos que querem ver essa obra concluída. Com certeza. Você que passa por esse trecho, me conta aí o que é que você está achando. Qual o trecho mais crítico? Tem algum espaço, algum lugar ali que você acha que as autoridades precisam de mais atenção? Me conta, tá? 981324088. E pode até dizer se você acha que essa recomendação vai servir de alguma coisa, né? Você acha que o DENIT vai, após 15 dias, entregar, né? Tem essa pode até ser punido se não fizer isso, mas você acha que vai acelerar essa obra de alguma forma após essa recomendação? Quero saber sua opinião também. 981324088. Vários ouvintes já participando, o pessoal mandando áudio. Daqui a pouco a gente coloca esses áudios no ar, tá? Mas muito complicado. E vou aproveitar que a gente está falando aí da BR-230 para falar de um trechinho de trânsito, porque eu falei mais cedo e tem um ouvinte nosso falando aqui, que é o Soares. Soares diz o seguinte: Caio, Maximiano Figueiredo nesse momento está um caos, trânsito lento demais. E é um trecho que eu falei, você que está passando aí próximo à Praça da Independência, está vindo da Epitácio Pessoa, já sabe que vai encontrar trânsito lento já chegando ali na Usina Cultural Energisa. Maximiano Figueiredo realmente está um caos, cruzando ali, desde o trecho do Hospital São Vicente de Paulo, cruzando a Avenida Beira Rio até o trecho da Praça da Independência, trânsito intenso e lento nessa manhã, no sentido oposto também lentidão, e seguindo, pela João Machado, tá? Você que está passando pela Maximiano Figueiredo vai encontrar trânsito lento, seguindo pela João Machado até o cruzamento ali com a rua Diogo Velho, inclusive informação de um acidente no cruzamento ali da Diogo Velho, por isso o trânsito está bem mais complicado por lá também. E aí tem gente tentando fugir desse trânsito, passando ali pelo Hospital Santa Isabel, pela rua Deputado Barreto Sobrinho em direção ao Roger, a Bica, também trânsito lento, tá? Ali até o trecho da Defensoria Pública do Estado. Ou seja, tá complicado o trânsito nesse trecho do centro da cidade. Se você puder evitar nessa manhã, já sabe, essa é uma dica aqui da CBN. Obrigado, tá, Soares, também por trazer a informação em tempo real, nossos ouvintes sempre muito antenados. Mais ouvintes aqui participando, João Justino dizendo: bom dia, Caio, essa obra da BR-230 em Cabedelo é a própria síntese da, ele até botou aqui, burocracia do Estado. Ele fala Estado, acredito que está falando do poder público, né? Porque essa é uma obra federal que tá, né, começou ali, nossa, acho que foi Dilma, no governo Dilma foi Temer, acho que foi no Temer, né? E aí tinha previsão de 2 anos, né? Eu sabia, eu fui fazer uma reportagem na época, né, com o responsável em 2017 e falou 2 anos, era óbvio que não ia conseguir fazer em 2 anos. É um trecho gigantesco que vai do quilômetro 0 praticamente ali em Cabedelo até Oitizeiro, ou seja, até ali o viaduto das Três Lagoas, com dezenas de viadutos, passarelas, inúmeras passarelas. E a gente está vendo aí os viadutos ainda chegando, né, a passos muito lentos no trecho do Renascer.
né? E os trechos que já estão prontos, vou botar um prontos bem entre aspas, não entregam o mínimo. Uma sinalização, uma iluminação, uma passarela, é algo assim muito complicado que precisa de um esforço coletivo para que saia do papel. Bem, já já a gente volta para falar sobre esse assunto, já já volta também para falar sobre política. Fica por aqui. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de outubro de 2025. O relator da medida provisória, editada como alternativa à alta do imposto de operações financeiras, Carlos Aratini, retirou da nova versão do texto o aumento de tributação sobre as bets. A medida é considerada fundamental pelo governo para fechar as contas do ano que vem, mas enfrenta forte resistência no Congresso e perde a validade amanhã. O faraó dos bitcoins participa a partir de hoje de uma série de 3 dias de audiências na terceira vara federal criminal. Ele é acusado de comandar um esquema de pirâmide financeira disfarçado de investimento em criptomoedas. O Ministério Público suspeita de que a quadrilha tenha movimentado aproximadamente 40 bilhões de reais em operações ilícitas. O escritor, jornalista e presidente da Legião da Boa Vontade, José de Paiva Neto, morreu aos 84 anos. Ele estava internado no Rio de Janeiro e a causa da morte não foi divulgada. A informação foi anunciada pela instituição em redes sociais. A Rússia informou que interceptou 184 drones ucranianos durante um dos ataques mais intensos de Kiev desde o começo da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. Segundo Moscou, a maioria dos equipamentos foi abatida nas regiões de Kursk e Belgorod, que ficam na fronteira entre os dois países. Já ataques russos mataram pelo menos 4 pessoas na Ucrânia. O Papa Leão XIV vai visitar a Turquia e o Líbano no fim de novembro, segundo o Vaticano. Será a primeira viagem internacional do líder da Igreja Católica. O pontífice deverá falar da difícil situação dos cristãos no Oriente Médio e fazer apelos pela paz em toda a região. No horário de Brasília, 9h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Já estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da FAMENE. Na Paraíba, a FAMENE é referência em ensino e excelência em estrutura. Única com 10 programas de residência médica no estado. E a que mais aprova médicos em residências por todo o Brasil. O seu futuro na medicina começa agora. Inscreva-se em famene.com.br. Vem pra Eurovia Renault e coloque o carro do ano de 2025 na sua garagem. Garanta seu Kardian 1.0 turbo automático com bônus de até 20 mil no seu usado. Câmbio automático grátis e taxa de 0,99% em 36 vezes. Pouquíssimas unidades disponíveis. Corra para aproveitar. Eurovia Renault. Epitácio Pessoa e Cabedelo. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN João Pessoa. 9h37. Política. Tem novidade com relação à vaga que vai se abrir no Tribunal de Contas do Estado, né? Felipe Nunes está aqui com essa informação. Daqui a pouco vamos trazer para você, porque me parece, né, Felipe, que tem muitos deputados de olho nessa vaga, já entregando até currículo, e não são poucos, não. Sim, Felipe vai trazer já essa lista recebi já. até os currículos aqui, viu, Caio? Daqui a pouco eu explico quais são esses bastidores e quais nomes estão nessa disputa. Mas antes de a gente falar sobre esse tema, eu queria falar que foi
na verdade, que o deputado estadual Sargento Neto está em linha com a gente, está em Brasília. Deve participar de algumas agendas ao longo do dia e é com ele que nós conversamos a partir de agora. Deputado, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Bom dia para você. Bom dia Felipe, Nunes, Caio, Ismael. Agradecer pela oportunidade, cumprimentar todos os ouvintes dessa rádio de grande audiência, CBN, e agradecer pelo convite para esse bate-papo, para que a gente possa falar um pouco e discutir sobre a Paraíba, o nosso mandato e a política. Tá aí, Sargento Neto, deputado estadual pelo PL e deputado, queria começar perguntando, porque hoje tem uma caminhada em prol da anistia em Brasília. O senhor vai participar desse momento? Hoje nós temos uma agenda aqui ampla em Brasília, inclusive nós temos uma reunião aqui na Baixada de Israel, Israel que é uma referência mundial em gestão hídrica, então nós temos aí um contato, por ser presidente da Comissão de Gestão Hídrica da Assembleia Legislativa da Paraíba, nós estaremos agora pela manhã e inclusive nessa audiência também iremos visitar alguns gabinetes de alguns deputados e à tarde, a partir das 16 horas, também estaremos presentes nessa passeata pacífica e ordeira em prol da anistia, porque milhares de brasileiros não concordam com essa discrepância que houve aí nas condenações de muitos brasileiros. Nós temos que ver e ter a concepção de dizer que as penas são penas injustas, incabíveis, que ferem a Constituição brasileira. Então, não há nada mais do que justo, do que poder participar também desse ato em prol da anistia. Na opinião do senhor, cabe uma dosimetria nesse momento? Olha, o que a gente vê com relação à dosimetria, a minha concepção, ela tem que ser uma anistia ampla, ela tem que alcançar todos, porque de forma alguma eu posso concordar, quando eu falo sobre a anistia, a gente tem que ver pelos dois lados. Veja só, se você concorda, você, caro ouvinte, que está aí na sua casa, você concorda que aquele que praticou danos ao patrimônio público pegue 18 anos de prisão e aqueles que saem de casa para matar, roubar e destruir tenham penas menores e vivam em liberdade. Então, houve sim um julgamento descabível, porque houve uma decisão política. Esse julgamento, Felipe, para mim, foi uma decisão política. Isso não foi um julgamento daqueles que danificaram o patrimônio público. Então, é por isso que quando a gente pede a anistia, que ela seja ampla, por esse motivo, porque nós não concordamos. Aquele que se diz ser vítima, aquele que se diz que está sendo perseguido, é o que vai julgar os seus oponentes. É como se você, cidadão, você que está em casa me escutando, quem é o seu maior adversário? Quem é o seu maior inimigo? Imagina só se ele tivesse que te julgar. Era humanamente impossível até você pensar nisso. Você teria penas aí, penas que não condizem com toda e qualquer ação que você, porventura, viesse a cometer. Então, nós não concordamos da forma que foi e por isso que há essa movimentação de anistia. Vale salientar, nós não concordamos com danos ao patrimônio público, mas o que houve aí foi decisões políticas, da mesma forma dessa perseguição política que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro vem sofrendo. É a perseguição da toga. São perseguições direcionadas exclusivamente para atingir o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Deputado Felipe Nunes falando, existe um processo no Supremo Tribunal Federal em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado e ele está inelegível. O senhor chama esse processo de perseguição judicial, mas há um desgaste político também em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inabilitado politicamente para as eleições do próximo ano, o que tem deixado a direita órfã de um candidato à presidência da República. Isso, de alguma forma, fragiliza o projeto político conservador e da direita, sobretudo aqui nos estados também, na Paraíba. Esse grupo está sem um direcionamento nesse momento para as eleições do próximo ano. Que avaliação o senhor faz desse cenário atual? Felipe Zicaia, todos os ouvintes, é o que eles vêm tentando fazer. É uma perseguição pessoal que ele vem tentando e vem sofrendo durante o seu
todo esse seu mandato, após o seu mandato, eles vêm tentando tolher o seu direito, né, que é de concorrer à presidência no próximo ano. São decisões arbitrárias e com relação a dizer a direita está alfa, não, de forma alguma. Porque se você fizer uma reflexão, nós temos agora um presidente que não me representa, que foi condenado em todas as instâncias e depois foi descondenado, porque disseram que quem julgou não deveria julgá-lo. Imagina só, né, que aberração. Não se diz que ele é inocente dos crimes, mas se diz que quem julgou, as provas que está lá, não era para ter julgado, né, pelo aquele determinado juiz. E hoje o que a gente vê, eu vejo sim a possibilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro ser sim pré-candidato no próximo ano. Eu vejo essa possibilidade, porque tem um condenado que foi descondenado e que hoje tornou-se presidente da República. E para Paraíba, um homem que deputado, não praticou crime nenhum. Tem impacto Pois para não? Paraíba? Para toda essa construção política que a direita está construindo aqui no estado, teria impacto? O que eu até os 45 do segundo tempo, nós iremos esperar a decisão do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. O que ele decidir, né, se ele decidir que vai apoiar qualquer candidato, a direita ela vai sair unida, a Paraíba deve sair unida, e assim será. Não adianta ninguém querer ser estrela, né, porque nós esperamos os votos da direita, né, que se todo político ter a consciência disso, os votos da direita pertencem ao maior líder da direita do Brasil, que é Jair Messias Bolsonaro. Não adianta alguém querer ser candidato e achar naturalmente que vai ter os votos, não. Os votos pertencem à direita, e a direita hoje é representada pelo líder nacional Jair Messias Bolsonaro. Então, esperamos a decisão dele. Se, porventura, ele não vier a ser candidato, então, quem ele indicar, pode ter certeza que nós sairemos coesos, unidos, né, para fortalecer o nome e ter uma disputa competitiva. Mas aqui na Paraíba, deputado, já houve uma definição, né, em torno do senador Efraim Filho, que foi ungido ali pela ex-primeira-dama Michele como pré-candidato à disputa ao governo do estado, ao lado de Marcelo Queiroga. Eu não tenho percebido uma participação sua, me corrija se eu estiver errado, nessas agendas de ambos aqui nessa construção para 2026. Qual a avaliação que o senhor tem feito dessa construção do partido aqui no estado? Tem o seu total apoio? O que falta ser corrigido nessa rota, em seu ponto de vista? Não, de forma alguma. Eu tenho sido ativo, né, até mesmo se forem nas minhas redes sociais e verem o nosso posicionamento. Já foi anunciado, né, que o nosso pré-candidato é Efraim, será o nosso candidato ao governo. Nosso senador será Marcelo Queiroz, porque é uma decisão que vem da eterna primeira-dama Michele Bolsonaro, e Michele Bolsonaro vem representando também o nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. De forma alguma. Eu tenho divergência de forma alguma. O que a gente precisa discutir é a formatação da chapa proporcional. A isso aí, nós somos detectores de mandatos, eu, Valber Virgulino, então nós devemos sentar à mesa e discutir. Com relação ao apoio de Efraim, nós daremos sim, iremos para as ruas, porque eu sei que é uma candidatura competitiva, é uma candidatura que também representa a direita paraibana. Então pode ter certeza que nós estaremos juntos. Estamos conversando com o deputado estadual Sargento Neto, do PL, que está em Brasília nesse momento para cumprir a agenda agora pela manhã e também participar de uma passeata à tarde, uma mobilização a favor da anistia. Deputado, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, falou aqui para a CBN, né, defendeu a filiação de Nilvan Ferreira ao partido, a volta de Nilvan Ferreira ao partido. O senhor concorda com esse retorno? Primeiramente, Caio e Felipe, Nilvan ele precisa se decidir de qual lado ele está. Até então, ele estava com a direita paraibana, com o PL. Depois foi para a base do governo João. Depois, agora, pede para retornar, né, pelas portas do fundo e não pela porta da frente para o PL. O que a gente precisa sentar e decidir, se for bom para o grupo, mas nós precisamos ser ouvidos. Né? Não é querer empurrar de goela abaixo todo e qualquer candidato. Nós somos detectores de mandato, eu e Valber Virgulino, nós precisamos entender, sentar e decidir. É isso que eu tenho reafirmado. E Nilvan precisa decidir se ele ainda continua na base do governo João, se ele quer vir para a base de Efraim. Então, primeiramente, quem tem que se decidir, né, aonde está é Nilvan Ferreira, e não o deputado Sargento Neto. Eu sei onde estou. Eu sei o que é que nós vamos pleitear para 2026.
Então, essa decisão, primeiramente, tem que partir dele, e em seguida, o diretório estadual, eu que também faço parte do diretório estadual, eu, Valdo Virgulino, Marcelo Queiroga, Cabo Gilberto Silva, sentar, conversar e alinhar, porque nós precisamos manter o PL unido e fortalecido para 2026. Agora, nós também não podemos aceitar que tudo que venha seja empurrado de goela abaixo, de cima para baixo. Deputado, eu queria mudar um pouco de assunto para falar agora sobre a Assembleia Legislativa da Paraíba, que deve escolher, a partir do próximo dia 23 de outubro, com a aposentadoria do conselheiro Fernando Catão, um novo nome, né, para compor a corte, uma prerrogativa da Assembleia. E eu já apurei que há alguns nomes aí dispostos a colocarem os currículos à disposição dos parlamentares. A exemplo dos deputados Tassiano Diniz, Branco Mendes e Tião Gomes. Tovar Correia Lima, da oposição, também estuda entrar nessa disputa a partir de convites, segundo ele, que tem recebido de outros parlamentares, de sugestões. Eu queria saber se o senhor já escolheu o nome que o senhor deve apoiar aí para essa vaga do Tribunal de Contas do Estado. Tem mais nome do que vaga, né? Mas nós iremos analisar, né, o nome. Tem Tassiano, tem Tovar, tem outros nomes, né, para que a gente possa decidir. O primeiro passo é conseguir 12 assinaturas, né, para poder ser avaliado pela Assembleia. Em seguida, será votado os nomes que porventura irão para a disputa, e a gente faz essa análise, uma análise mais tranquila, mais calma, mais serena, né, sabendo que é uma grande responsabilidade ser conselheiro do Tribunal de Contas. Não adianta você só querer ser conselheiro, mas você também precisa ter afinidade, precisa ter responsabilidade, acima de tudo, com o erário público. E é essa análise que nós iremos fazer. Mas o senhor pode apoiar um nome que seja aliado ali da base governista, ou o senhor tende a votar em alguém da oposição na Assembleia Legislativa? Eu tenho uma simpatia muito forte pela candidatura de Tassiano Diniz, né? Faz parte da oposição, mas nós esperamos também, né, quem será de fato de direito os verdadeiros nomes que poderão concorrer, né, para que a gente possa definir o voto. O voto é decidido no dia da eleição, né, e vence quem tiver a maioria dos deputados. Sargento Neto, deputado estadual pelo PL, quero agradecer demais a sua participação aqui na CBN, espaço sempre aberto. Um ótimo dia para o senhor. Amigo, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar. É uma rádio que tem uma grande responsabilidade. Vocês são formadores de opinião, vocês têm uma grande responsabilidade de levar essas informações para os paraibanos, e eu fico muito feliz de vocês abrirem esse espaço, independentemente do meu posicionamento ideológico, né? Vocês dão espaço para quem é de esquerda, para quem é de direita. O que vocês realmente fazem é levar informação, e eu fico muito feliz que a imprensa continue sendo aí livre, né? Sem nenhuma amarração ideológica, sem nenhuma amarração política, e que possa dar espaço a todos nós. Então, parabéns por vocês nos dar essa oportunidade de falar com toda a Paraíba. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, um ótimo dia. Acho isso que o sargento falou bem interessante, viu, Felipe? Eu acho que é bom a gente destacar com relação à CBN, porque óbvio que eu vou ter uma opinião, você vai ter outra, a gente pensa diferente, nossos ouvintes pensam diferente, mas a gente abre espaço aqui para todas essas vozes, respeitando, claro, né, o que a lei. A gente não vai abrir espaço aqui para alguém destilar preconceito, para alguém, né, independente do lado, mas a gente abre espaço porque as opiniões precisam ser ouvidas, precisam ser debatidas. A gente não adianta ficar na nossa bolha e achar que tá tudo certo. Vamos ouvir o que pensa o contraditório, vamos crescer juntos. E isso é tão real porque a gente recebe aqui ouvinte, eu falo, às vezes dou uma opinião, né, sobre política, sobre o que tá acontecendo, e tem ouvinte que discorda de mim e pensa diferente, a gente constrói junto, Felipe. Isso é muito interessante. A CBN realmente é esse espaço de debate, é esse espaço de conversa. O nosso ouvinte tá aí do outro lado, pensa diferente, diz, é respeitado a opinião, e quando eu penso diferente, eu também falo, né? Ouvinte, penso aqui diferente de você, mas a gente vai pensando assim. A gente tem ouvintes de direita, de esquerda, de centro, e é assim que a gente faz a CBN, né? Não é ficar em cima do muro, não. É trazer para você
diversas possibilidades de pensamento para que você vá construindo aí a sua opinião. Até para que você ouça um entrevistador outro e diga, nossa, discordo de tudo que ele está falando, mas está sabendo o que uma pessoa que pensa de você, diferente de você, pensa. É importante isso. Nós trazemos aqui as nossas opiniões, as nossas reflexões, justamente para que o ouvinte também possa formar a opinião dele, e porque a própria sociedade é formada por uma diversidade, né? Eu costumo dizer que quando todos pensam igual, ninguém está pensando, né? Até a frase da minha bio lá no Instagram, mas é importante, de fato, esse olhar diverso. No caso da entrevista com o deputado Sargento Neto, ele vai tentar a reeleição na Assembleia Legislativa da Paraíba e está em Brasília hoje para uma agenda ali do campo conservador, claro, tentando firmar essa capilaridade dele nesse eleitor conservador, né, para esse projeto de reeleição dentro do grupo do PL. Ele disse aqui na entrevista que, do ponto de vista dele, há uma unidade, né, ele apoia a pré-candidatura de Efraim Filho ao governo do estado e de Marcelo Queiroga ao Senado, mas há uma resistência ali em recepcionar de volta o comunicador Nilvan Ferreira dentro do PL. Porque, para quem não lembra, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, disse aqui com exclusividade à CBN que as portas do partido estão abertas para o retorno do comunicador Nilvan Ferreira, que nas eleições passadas saiu do PL e disputou a prefeitura de Santa Rita pelo Republicanos, um partido ali do centro. Ele foi para uma aliança com o governador João Azevedo e Valdemar disse que não é possível vetar quem pode trazer votos para o partido. E aí é um desafio do Partido Liberal fazer essa construção para que Nilvan Ferreira volte à legenda. São espaços que estão sendo disputados na Assembleia Legislativa da Paraíba e existe, portanto, esse debate interno também dentro da direita aqui na Paraíba. É isso, nossos ouvintes aqui participando, né? O João Justino dizendo, a gente pode até discordar, mas o respeito à opinião alheia tem que existir. E é isso, tem mesmo, né? A gente abre espaço para que a gente... Gente, não adianta ficar preso na sua bolha, a gente tem visto isso nos últimos anos. Você fica preso na sua bolha, você não desenvolve. E não existe jornalismo imparcial, viu? Por mais que digam isso aí, a gente vai ter opiniões diferentes. Eu e Felipe, a gente pensa diferente sobre diversos assuntos e a gente sempre debate isso aqui com muito respeito e penso diferente Laerte, de João e nossos ouvintes. Por isso que eu falo assim, isso é legítimo, né? Diga aí o que você pensa, diga aí o que você pensa. Sempre leia os comentários dos ouvintes, os comentários que são respeitosos, né? Porque às vezes tem um comentário ou outro que não é respeitoso, a gente não vai ler. Mas se tiver respeito, a gente coloca aqui na mesa para que a gente debata junto. E vou seguir pro próximo assunto da política, que mexe muito com nós paraibanos, porque da última vez a gente ficou todo mundo de olho, que é justamente sobre as vagas que vão sendo disponibilizadas, ou seja, ficam vagas no TCE. E me parece que tem uma vaga aí surgindo no Tribunal de Contas do Estado. É uma vaga disputadíssima, porque é um cargo vitalício, né? E tem até um ouvinte nosso, acho que foi o Soares que falou aqui, deixa eu ver se eu acho a mensagem dele, que ele comentou, né? Só por causa da vaga vitalícia não. É isso mesmo, ele disse aqui, o TCE é a cereja do bolo dos deputados, porque também tem cargos que são discutidos, né? Tem desistência de alguns pleiteantes, né? Exato. Ele fala isso. É uma vaga que movimenta muito, né? E para vocês terem noção como movimenta, da última vez, né? Acho que era apenas um deputado que tinha colocado o nome ali, no máximo 2. Desistiram muito rapidamente. Agora já tem o quê? 4 deputados dizendo que querem essa vaga, Felipe? Sim, e da última vez, a grande vitoriosa foi a Lana Galdino, né? A filha do presidente da Assembleia, Adriano Galdino. E agora, alguns parlamentares com quem conversei nas últimas horas já se colocam, de fato, para essa disputa. Vale lembrar que é uma vaga que vai ser aberta com a aposentadoria do conselheiro Fernando Catão no próximo dia 23 de outubro. Ele vai se aposentar porque completa 75 anos, vai ser uma aposentadoria compulsória. No dia seguinte, a Assembleia já será comunicada da abertura desse espaço e dará início ao processo para a escolha de um novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E aí, de fato, já conversei com alguns deputados e estão confirmados aí nesse debate interno da Assembleia os nomes de Tassiano Diniz, da oposição, né, do União Brasil, Branco Mendes, que conversou conosco ontem, ele que é do Republicanos e disse que coloca o nome à disposição aí dos parlamentares porque acredita que tem experiência suficiente para ocupar o cargo de conselheiro, e Tião Gomes, que já havia disputado esse espaço lá no início do ano e acabou abrindo mão
para apoiar a Lana Galdino, filha do presidente da Assembleia, que acabou sendo eleita. A novidade é que o Tovar Correia Lima, do PSDB, da oposição, disse que também está estudando entrar nessa disputa. Ele afirmou que tem sido questionado sobre o assunto por colegas da Assembleia, inclusive está encaminhando o currículo dele para os deputados e também enviou aqui para a CBN, no sentido de dizer que tem a experiência e a qualificação necessária para ocupar o cargo de conselheiro. Tovar, inclusive, disse que quer fazer a comparação dos currículos no momento em que precisar convencer os parlamentares para essa decisão. Vamos ser sinceros, Felipe, antes de você terminar esse seu comentário, currículo nunca foi uma coisa muito importante, né? Ou me parece que não é o mais importante para às vezes, chegar na vaga do TCE, mas a articulação política. O que pesa mesmo é a articulação política ali do bastidor, o que cada um está oferecendo no bastidor, qual a força que cada um tem. Obviamente que na última vaga aberta, aquele que ganhou, né, essa disputa interna foi o presidente da casa, o deputado Adriano Galdino, que obteve êxito aí na articulação para a indicação da filha. E não que as pessoas que assumam as vagas no TCE não tenham qualificações, né? Sim, existem conselheiros muito qualificados. Claro. Estou dizendo que esse não eu entendo que o principal critério, né? Esse é o discurso. Assim, tem o melhor currículo. Ele vai se apegar nisso, talvez. Não sei quais são os currículos dele e dos outros. Talvez ele se apegue nisso. Mas dizer que isso é decisivo, a gente sabe que não é, né? Infelizmente, no fim das contas, não. Mas aí, qual a novidade também dessa minha apuração? Eu conversei com o deputado Tião Gomes para entender se dessa vez ele vai novamente para a disputa. Ele confirmou que vai e que só abre mão agora se o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, entrar na disputa por essa vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Abre aspas para o que me disse aqui o deputado Tião Gomes. Nessa conversa que mantive com ele, ele afirmou: Felipe, vou aguardar a posição do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, mas gostaria de disputar. Caso Adriano seja candidato, eu não serei. Agora, se ele não colocar o nome para avaliação, eu colocarei o meu. É um indicativo de que, pelo menos nos bastidores, existe essa cogitação acontecendo na Assembleia. 2 parlamentares já chegaram a compartilhar essa informação aqui com a CBN. Eu procurei o presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino, para entender se de fato ele tem tentado costurar essa hipótese e ele não respondeu a esses questionamentos. É uma pergunta que fica no ar a partir dessa indicação de Tião Gomes, que só retira o nome dessa vez se for o caso de Adriano Galdino entrar na disputa. Será, hein, Felipe, que Adriano vai querer mais uma vaga, 2 vagas com ele? É possível, né? Mas não sei se dessa vez ele vai democratizar mais um pouco essa possibilidade. Quero saber de você, ouvinte, vamos relembrar os nomes. A gente vai dizer aí os nomes que estão pleiteando, né? Ou pelo menos pensando em pleitear. E você pode me dizer aí, respondendo no WhatsApp, responder até no chat do YouTube, qual você acha que vai levar melhor nessa? Qual você acha que vai ser o mais articulado politicamente e talvez consiga essa vaga? Vamos lembrar aí os nomes, Felipe. Vamos lembrar. Pela oposição, são os nomes de Tarciano Diniz e Tovar Correia Lima, que diz que já vai consultar os deputados para colocar o nome na disputa, e no lado governista, Branco Mendes, que falou ontem com a CBN, confirmando essa informação, e Tião Gomes se colocando mais uma vez. Tião Gomes disse que só retira o nome da disputa se Adriano Galdino, presidente da Assembleia, colocar o nome dele aí para essa vaga. Vale lembrar que há alguns critérios para quem deseja ser conselheiro do Tribunal de Contas. Precisa ter mais de 35 anos e menos de 70, ter idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração e mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional de nível superior que exija os conhecimentos acima mencionados. Enfim, são articulações naturais da política que muitas vezes mudam o curso até do que vai acontecer nas eleições do próximo ano, mas o que se espera, Caio, apesar dessas articulações que a gente sabe que pesam muito, é que também o interesse público, né, que o interesse público seja um fator norteador nessa decisão da Assembleia Legislativa da Paraíba. Pode ser utopia? Pode, mas é sempre o que a gente espera que aconteça. Eu acho que é o que a gente cobra. Sim. Deve cobrar que aconteça, porque nem currículo, nem interesse público tem pesado, no fim das contas, na escolha de uma vaga que é tão importante, porque é uma vaga que vai julgar contas. Exatamente. Né? Então deveria ser como uma vaga, né,
não sei, talvez do Supremo Tribunal Federal que passa por uma sabatina, que os deputados... A gente nem viu isso, né? Não viu passar por sabatina da última vez. Tem que passar, né, gente? Vamos ser sinceros que é algo que é de interesse público, não é uma vaga, não é um quintal, né, da Assembleia, não é algo que deva ser escolhido assim a toque de caixa. Tem que ter muita responsabilidade, acho que o currículo tem que pesar sim, né? E vamos ver as cenas para os próximos capítulos. Ó, gente, tem uma chuva de ouvintes comentando os assuntos, mandando áudios e escrevendo aqui para mim. Então já depois do Repórter CBN a gente conversa e ouve você, tá? Não sai daí não. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de outubro de 2025. 52% das pessoas ouvidas numa pesquisa Ipsos afirmaram que saúde mental é o principal problema de saúde no país. O índice representa um salto significativo na comparação com 2018, quando o número estava em 18%. A saúde mental ultrapassou o câncer, doença mencionada por 37% dos entrevistados. O Instituto atribuiu o crescimento à pandemia de Covid-19 e a questões geracionais. A pesquisa ouviu mais de 23 mil pessoas de 30 países. No Brasil, foram feitas aproximadamente 1.000 entrevistas e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. As inscrições para o vestibular FUVEST de 2026 serão encerradas ao meio-dia. O processo seleciona estudantes para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo. Os interessados devem preencher um formulário com dados pessoais e um questionário socioeconômico no site da instituição. A taxa de inscrição custa R$ 211. Os pesquisadores John Clark, Michel Devoré e John Martinez ganharam o Nobel da Física. Eles promoveram descobertas que abriram caminho para tecnologias que formam atualmente a base da computação quântica, dos sensores de precisão e da criptografia. Os três vão dividir um prêmio em dinheiro equivalente a pouco mais de 6 milhões de reais. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Já estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da FAMENE. Na Paraíba, a FAMENE é referência em ensino e excelência em estrutura. Única com 10 programas de residência médica no estado. E a que mais aprova médicos em residências por todo o Brasil. O seu futuro na medicina começa agora. Inscreva-se em famene.com.br. Há 54 anos, a Conserpa e Engé escreve histórias na Paraíba. De residências a grandes empreendimentos, cada obra é um legado de dedicação e qualidade. Gerações cresceram, sonhos se realizaram e vidas foram transformadas com a nossa expertise. O Grupo Conserpa e Engé segue inovando com solidez e paixão por construir o futuro. Presente em toda a Paraíba, erguendo mais que estruturas, construindo histórias. CBN João Pessoa. Apresentação: Caio Ismael. Opa, tô de volta, são 10h06, CBN João Pessoa na área, trazendo muita informação, debate, análise para você. Das 9 ao meio-dia, você já chega ali no almoço sabendo de tudo o que acontece na Paraíba em tempo real, viu? E aqui você também é ouvido, né? A gente lê sua mensagem, a gente escuta seu áudio, coloca no ar. É só participar no nosso WhatsApp 981324088. Ah, Caio, nunca participei,
não tenho tempo. Anota aí no seu celular, vai que você precisa, viu algo na rua que quer registrar aqui pra gente, 981324088. E para você que gosta de assistir, ver os entrevistados, ver os bastidores do rádio, é só acessar o YouTube, procura CBN Paraíba, se inscreve no nosso canal. A gente todos os dias entra ao vivo para trazer muita informação para você. Separei esse tempinho aqui no início porque os nossos ouvintes estão trazendo temas muito interessantes, inclusive informação de trânsito. Eu tinha dito lá no início do programa que estava um caos o trânsito ali próximo à Praça da Independência, né? Maximiano Figueiredo, pegando também trecho da João Machado, quem está indo também em direção ao centro na Valfredo Leal. 2 ouvintes aqui vieram explicar o que é que está acontecendo. Tanto o Fernando Ramalho, que mandou uma foto aqui pra gente, quanto o ouvinte que mandou um áudio. Deixa eu ver aqui, foi o Rubens. Rubens mandou um áudio pra gente, vamos ouvir aí qual a explicação, ele passou por esse trecho. Bom dia, neste momento uma carreta, provavelmente conduzindo material para uma gráfica aqui na Monsenhor Valfredo, travou a avenida, quebrou, né, no meio da avenida, e todo o trânsito que vem desde Epitácio, desde o início da Epitácio no sentido centro, está muito congestionado por conta disso. Todo o tráfego está sendo desviado aqui pela Maximiano Figueiredo. Um abraço. Valeu, Rubens. Obrigado pela informação. Tá vendo aí, ó? Anota o nosso número, manda mensagem sempre que quiser. Vou colocar ou continuar colocando os áudios dos nossos ouvintes. Tem o Roberto também. Fala aí, Roberto. Bom dia, CBN. Meu nome é Roberto. Eu trabalho aqui no bairro da Torre. Eu gostaria de fazer uma denúncia no bairro do Colibris. Muitas ruas, o esgoto céu aberto. Também, começando ali do Hambúrguer King, entrando naquela principal, já começa o esgoto céu aberto. E o calçamento ali foi muito mal colocado, porque você passar 5 anos com o carro ali passando, no vai e vem, a suspensão não aguenta. Quando chega 2 anos, tem que já trocar toda a suspensão do carro, porque foi muito mal colocado aquele calçamento. Eu faço essa denúncia. Obrigado, Caio. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você, Roberto, aí falando. João Valdevino também comentando aqui, eu acho que ele está falando inclusive sobre a BR-230, porque nós trouxemos lá no início do programa uma recomendação do Ministério Público Federal. Foi um prazo que foi dado para o DENIT, 15 dias para que apresente um relatório com medidas emergenciais urgentes com relação à BR-230. O que é que vai ser feito para corrigir os desníveis, a falta de sinalização, a iluminação e as passarelas. São alguns dos pontos apontados pelo Ministério Público Federal. Vamos ouvir aí o que diz o João. Caro deputado, o seu discurso é em benefício próprio. O senhor tem que pensar no bem coletivo, nobre deputado. Sou eu, o Bispo João, aqui de Tibiri 2, direto para a CBN. Ô discurso frágil. Bem, como você ouviu, ele não está comentando BR-230, né? Eu confundi aí o nome. O João está comentando justamente a entrevista com o deputado que nós entrevistamos agora há pouco, o Sargento Neto do PL. E agora sim a gente vai ouvir o Rodolfo, acho que foi o Rodolfo. A gente já colocou o Roberto? Já, então foi o Rodolfo. Fala aí, Rodolfo. Bom dia, Caio. Realmente essa BR é um perigo, principalmente da parte da noite. E é um completo realmente abandono, porque você tem desnível, você tem desvio para ruas do lado, que sem sinalização nenhuma, você tem um grande trecho da BR que fica estreita, só passando um carro. É algo completamente abandono, de completo abandono. E além de, à noite, ser extremamente escuro. Tá aí. É algo realmente inaceitável o que está acontecendo com a BR-230 aqui na região metropolitana. Silvio também participando com a gente. Fala, Silvio. Bom dia, Caio. Que Deus ilumine esse dia nosso, né, meu amigo? Com muita luz, com muito brilho, em nome de Jesus. Quem fala aqui é o presidente da Associação Projeto Abençoando Vidas aqui no Rangel. Estou passando esse áudio para agradecer a Elu, que veio tirar um entulho aqui na Avenida São Marcos, de frente ao Lava Jato, 2 de fevereiro, né? A gente não tem só que reclamar, a gente tem que agradecer, né, Caio?
Estou agradecendo aí a Rádio CBN, agradecendo a Elu, né? De ter mandado vir tirar esse entulho aqui na Avenida São Marcos, de frente ao número 510. Agora deixo mais um apelo a Elu que mande tirar o lixo que está aqui de frente à casa, número 405, aqui na Mourão Rangel, certo? Deixo mais esse apelo aí, Caio. E que Deus ilumine esse dia nosso, multiplicando chuva de bênção na nossa saúde, na nossa finança, no nosso celeiro e na nossa sabedoria, 1000 vezes mais. Um grande abraço e que Deus continue nos abençoando. Um bom dia. A vitória é nossa. Valeu, Silvio. Obrigadão, tá, pela mensagem. Tá aí o registro feito. O agradecimento à Elu e à CBN. Robert, também comentando os assuntos aqui. Fala, Robert. Oi, Caio. Bom dia. Ouvindo aqui a CBN FM, cheia de informações. Caio, eu acho que uma reportagem interessante de vocês fazerem, eu não sei se já foi comentado aí no programa, é a respeito de algumas construções aqui em João Pessoa, principalmente desses prédios novos. O que acontece é que, na maioria das vezes, inclusive em horários de pico, caminhões que vão descarregar alguma coisa, atrapalham a via pública, fecham uma das faixas, inclusive em áreas movimentadas, como o Retão de Manaíra, e você não vê nenhum agente da CEMOB disciplinando o trânsito. Aparece até mesmo que isso é feito conforme a vontade dessas construtoras. Então seria interessante um olhar sobre isso, porque se a gente já está com o trânsito caótico do jeito que está e a gente ainda tem mais esse problema para resolver, é interessante aí a CEMOB ou outros órgãos de disciplinadores de trânsito que tenham um olhar sobre isso, que seja feito de uma forma ordenada, entendeu? Para que a população não pague por isso, tá certo? É mais uma forma de disciplinar o trânsito. Tenhamos um bom dia. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Robert. Ele falou sobre um ponto aí que vários ouvintes já reclamaram, inclusive, né? Tem um trecho ali do Retão de Manaíra, lá no fim ali da avenida, né? Que tá tendo uma obra e tem um caminhão que fica sempre parado, aí fica ocupando uma das faixas, né, deixando o trânsito mais lento. Tem outro trecho que é no altiplano, ali naquela principal do altiplano, o pessoal tem reclamado muito porque uma construtora tem deixado não só um caminhão, mas de vez em quando um caminhão, mas também tem aqueles porta-entulhos, né, aquelas caçambas gigantes, às vezes bota uma do lado, outra do outro, atrapalha o trânsito, óbvio. E o que o nosso ouvinte Robert está falando é muito sério, porque me parece que as empresas, né, as construtoras, elas fazem o que bem entendem na hora que entendem. E não há nenhum pedido, por exemplo, CEMOB, vem aqui para ajudar, para a gente não atrapalhar o trânsito, estão nem aí. Então o trânsito fica complicado mesmo e o morador do bairro que se vire. É o que a gente tem percebido. Mais um ouvinte aí, Jota. Fala aí, Jota. Bom dia, CBN de João Pessoa, que é o Jota, estou aqui no Pernambuco, sintonizando a programação pelo nosso aplicativo, mas logo amanhã eu estou por aí, João Pessoa, viu? Onde eu estou com vocês. Jota Pernambuco, estou aqui no momento, mas para amanhã, hoje à noite eu estarei aí, João Pessoa. Obrigado, estou ligadão. CBN João Pessoa. Seja bem-vindo, Jota, sempre aqui, que bom que você tá sempre ligado mesmo, ele vai para Pernambuco, fica ligadinho, até onde dá, ele diz, fica sintonizado com a gente. Um abraço também para o nosso ouvinte, ver aqui o nome dele, o Bill, que ele fala assim, Caio, realmente é horrível andar pela estrada de Cabedelo, só Deus na causa. Obrigado, tá, Bill, um grande abraço. Tem também o Vando chega aqui, Naldo, na verdade, Naldo fala, Caio, vamos verificar, né? Pede aí para a equipe verificar qual o prazo que o processo aberto do concurso de Alhandra vai ter uma movimentação. A última foi dia 14 de setembro. Por que tanta demora para uma posição? Quase completando um mês. Tem aqui o processo. Ele disse que fica no aguardo, porque a justiça não está, né, célere. Obrigado, tá? A gente vai mandar aqui para a produção. Um abraço para o Bruno Ellison nos acompanhando em Bahia. Também para... Cadê? O Mailton participando, dizendo, bom dia, Caio ouvintes, quem apoia a anistia, flerta com a ditadura, portanto está assinando sua vida política. Tá aí. E falar, dizer eterno presidente já é idolatria. Obrigado, tá, Mailton, pela participação. Um abraço também para o Jonas, taxista, para o Rafael Jaburu, também participando com a gente. O André Luiz, dizendo, Caio, enviei para vocês um vídeo que mostra a
recém-inaugurada Praça do Colinas do Sul. É um descaso com dinheiro público. Vou dar uma olhadinha nesse vídeo, tá? Obrigado pela participação. Eliana participando aqui, também com a gente. Deixa eu ver aqui a mensagem dela. Falando o seguinte, que tá saindo, tá em trânsito, mas tá ligadinha, acompanhando a gente no YouTube. Tá? Muito obrigado. E ela fala assim, a contestação é muito importante, caso contraditório, vamos compactuar com a inutilidade humana. Aí ela disse, esqueceu de mim, jamais, Eliana, um grande abraço para você. Rei Chacon também aqui participando. Vou fazer o seguinte, ó, tem muitas mensagens, a gente já vai ler mais mensagens, colocar áudios de ouvintes. Manda aí sua participação, tá? Manda sua participação, fala sobre o assunto que você quiser, a gente traz para o debate aqui na nossa bancada. Vamos seguindo com notícia? Agora são 10 horas e 17 minutos. Giro de notícias. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba condenou um supermercado a pagar R$30 mil em indenização por danos morais a um funcionário que foi vítima de injúria racial no ambiente de trabalho. De acordo com o processo, esse trabalhador foi alvo de ofensas com teor racista, incluindo comparações humilhantes e referências à escravidão feitas por colegas de trabalho. Vê só que colegas são esses. A Justiça também destacou que a chefia presenciou esses ataques e não tomou providências eficazes, o que torna a empresa responsável pelos atos dos seus funcionários. Presta atenção, viu? Você que tem empresa, né, que presenciar um ato de injúria racial, de racismo, tem que se posicionar. Tem que se posicionar, porque a empresa pode ser responsabilizada, como a gente está vendo nesse caso aí. O valor da indenização de R$30 mil foi definido com base nos critérios de proporcionalidade e normas da CLT, levando em conta a postura da empresa, que chegou a abrir uma sindicância para apurar esse caso, logo após esse caso começar a ser investigado. O tribunal determinou ainda o envio do processo ao Ministério Público Estadual para investigar possível crime de injúria racial. A decisão reforça que atos de discriminação racial no ambiente de trabalho são graves e que geram responsabilidade direta das empresas quando não há ação efetiva para prevenção e combate. Dessa decisão, claro, ainda cabe recurso. 10h19, vou mudar completamente de assunto. Dia das Crianças está chegando. Você que tem um pequeno em casa, fica até às vezes sem saber o que fazer, né, de programação. E fica tranquila, porque a Bica é sempre uma boa opção. E começa hoje, programação especial para o Dia das Crianças. Deve, né, o público com certeza vai encher a Bica, sempre fica bem lotado por lá. É um ótimo espaço, inclusive, para a socialização das crianças. Quem vai trazer essas informações pra gente, falar da programação, é Guilherme Bezerra, que tá aqui. Inclusive, nossa ouvinte Eliana perguntou, cadê Guilherme? Não apareceu ainda. Tá aqui, viu, Eliana? Ele tava já pegando essas informações e tá trazendo aqui pra você, ouvinte da CBN. Gui, bom dia pra você. Bom dia, Caio. Bom dia pra vocês, ouvintes. É bom você sentir nossa falta, assim, né? Que bom, tava prestando atenção. Tava passeando lá na Bica, fui lá. Você foi lá? Sabe aquele meme? Esse trabalho tá me matando. O trabalho tá me matando. Tô muito cansado, passeando, nos hoje bichos, eu fui nas árvores. Passeio quase que exclusivo, porque eu cheguei lá no momento que tava abrindo ainda. Então, eu fui um dos primeiros a entrar na Bica hoje, nesse primeiro dia de atividades voltadas pro Dia das Crianças. Agora, como você falou, Caio, muita gente lá na Bica hoje. Até porque, como o pessoal sabe, as escolas organizam passeios, né, temáticos lá para levar as crianças. Então, no tempo em que eu estive lá, durante 1 hora mais ou menos, eu vi pelo menos umas 2 ou 3 escolas levando turma para passear e famílias assim avulsas levando, conhecendo, turistas, muita gente curtindo a programação da Bica. Olha que foi as primeiras horas do dia, 8h30 da manhã. Então, tem até o domingo essa programação especial de Dia das Crianças. Falando nisso, vai ter exposição de livros, vai ter cinema para as crianças, vai ter algumas palestras sobre atividades com gincana, vai ter atividades sobre higiene, com saúde, vai ter até atividades sobre trânsito, vai ter uma programação realmente muito variada. Quem contou sobre o que vai ter, para mim, foi a Milena Simões. Ela é diretora da Bica, ela está organizando essa semana de atividades e ela me contou sobre o que é que as pessoas vão ter acesso se forem lá essa semana. Vamos ouvir. De hoje até dia 12, a Bica, junto com seus parceiros, preparou uma semana super especial. E nessa semana a gente inclui
gincanas dinâmicas, trilhas com passarinhar, várias oficinas ecológicas com produtos recicláveis, pinturas em ecobags. Vamos fazer também um ecocine aqui maravilhoso. E assim, junto com os parceiros dessa distribuição de brindes, algodão doce, pipoca e muita diversão. Isso até o dia 12. Dia 12, especificamente, a gente vai ter aqui palhaços, outras participações também com outras dinâmicas. Então, assim, a programação está super animada. Qual o horário de funcionamento? No dia 12 vai ter alguma mudança, porque é um domingo, né? Isso, o horário é normal, né? A gente trabalha aqui de 8 às 16 para a entrada do público, a permanência até às 17. As nossas oficinas e as programações vão ser de terça a sexta, de 9 às 11 pela manhã e das 14 às 16 no período da tarde. E no sábado e no domingo é o horário normal, de 8 da manhã até às 16 horas para entrar. Às vezes eu dou uma flexibilizada aí no horário por conta da quantidade de gente. E até às 17 horas o parque está aí, cheio de atrações para a criançada. E para pagamento, quanto é que custa para vir aqui na Bica e como é que é esse pagamento? Muita gente às vezes se surpreende com a questão da espécie, né? O pagamento é R$3, é uma taxa ambiental, né? E realmente tem espécie. A criança até 7 anos não paga, 60 a mais também não. Pois é, tem algumas exceções, essa taxa ambiental que chama, que é o preço para poder ter acesso ao Parque Zoobotânico, a Rua da Câmara, que é crianças de até 7 anos não pagam, pessoas com deficiência então têm isenção e idosos acima dos 65 anos. Programação não só para criança, tá? Uma coisa que eu acho impressionante lá na Bica é que você vê muito adulto impressionado também. Você vê aqueles adultos com aquele olhar assim, vendo as aves, os animais. Guilherme, eu ia falar isso. A gente fala muito que é um passeio para criança, mas ir à Bica faz bem para qualquer ser humano, porque você fica em contato com essa natureza que a gente se distanciou, que é nossa e que nós somos essa natureza. Então, a gente fica, poxa, eu tô muito estressado, eu tô muito... É porque a gente perdeu esse contato mesmo, perdeu esse contato com as plantas, com os animais, com o respirar das árvores. Então, você se conecta realmente ali dentro. Às vezes, talvez, não num dia muito cheio, com muita criança, talvez você não consiga, mas fazer um passeio na Bica com amigos, fazer um piquenique na Bica é muito bom. Caminhar ali na natureza, sentir o ar. O ar é diferente. O ar é diferente. Quando você está rodeado de árvores e plantas, são muitas espécies que tem ali, tem muitos seres vivos ali de várias espécies diferentes. Inclusive, esse é um passeio tão legal que a gente recebe tanta energia que a gente fica inclusive pensando em como seria mais legal outros animais na Bica, né? Eu fico lembrando de alguns anos atrás que tinha alguns animais que hoje em dia não tem mais. Então, a gente vai com esse olhar de querer que esse ambiente seja preservado e seja expandido, porque é um ambiente muito, muito legal de realmente fazer essas atividades e se reconectar. Uma questão que a gente discutiu lá, que eu falei com a Milena, foi sobre os cuidados. É muito importante que a gente tenha cuidado em relação a esse contato. Esse ambiente é a moradia desses animais. Não só de animais, essas espécies de bichos como leão, macaco, mas as plantas, as árvores, são vários seres vivos que vivem naquele ambiente. E a gente, quando está indo fazer essa visita, nós seres humanos, a gente está indo na casa onde esses animais moram. Então a gente tem que ter respeito, cuidado e respeito. E uma das questões que eu reforcei com a diretora, que ela apontou a importância, foi do cuidado com a alimentação. Não pode alimentar os animais, se vê eles circulando, aves, macacos, não pode. A gente sempre pensa no risco que isso traz para o ser humano, e realmente tem, mas a gente tem que lembrar do risco que isso tem para o animal também. Ela reforçou, às vezes ele pode estar num tratamento, às vezes ele pode estar numa dieta diferente, porque já tem uma equipe de veterinários cuidando disso, e apresentar um alimento diferente na rotina desse animal pode ser prejudicial para a saúde dele. Vamos ouvir o que a Milena falou. A gente sempre aqui tem essa preocupação em colocar placas informativas em todos os recintos, que não pode alimentar. Por quê? Nossos animais, né, no nosso plantel, eles têm uma dieta já controlada, né? Então, eles têm horário de manhã, à tarde e no final da tarde para fazer essa alimentação, né? Os nossos tratadores, eles colocam a alimentação balanceada para cada tipo de animal. Não é recomendado. A gente pede encarecidamente que a população tenha consciência para não alimentar os nossos animais, porque às vezes tem animal em tratamento e muita gente não tem esse conhecimento e termina dando um alimento que não pode e termina atrapalhando o alimento desses nossos bichinhos. Então, muitas vezes a gente pensa no risco para o ser humano, mas tem um risco grande para o animal também se fazer esse tipo de alimentação, né? Com certeza.
sem sombra de dúvidas. E nossos animais, tem alguns animais de vida livre, né? A gente aqui tem capivara de vida livre, temos cutias de vida livre, e também a gente preza muito pela questão da limpeza, porque muita gente solta resíduos dentro do parque. E a gente também pede encarecidamente que as pessoas tenham consciência, tem lixeira espalhada por todo o parque, muito sinalizada, para que evitem também balões, restos de comida, plásticos, PETs, para que nossos animais de vida livre também não corram o risco de ingerir esses alimentos e vir a óbito. Guilherme, a gente recebeu inclusive vídeos aqui de um ouvinte mostrando, né, o pessoal que está acompanhando pelo YouTube está vendo esse vídeo, pessoas alimentando os macacos da bica que ficam ali soltos, né? É bem impressionante a gente ver, não sei se por falta de orientação, né? Não sei se por falta de noção também. Eu acho que no próximo vídeo a gente consegue ver melhor esse animal sendo alimentado. Porque é justamente uma pessoa colocando salgadinhos na mureta. E eu fico pensando o que passa pela cabeça de uma pessoa como essa. Claro, acredito que não seja nenhuma questão de maldade, assim, eu quero... para que o animal venha perto, para que o animal interaja com aquela criança, mas é uma coisa bem impressionante. Será que tem acesso a esse segundo vídeo? Vamos tentar aí. Dependendo do alimento, se for um salgado que você falou, às vezes pode não fazer bem nem para o ser humano, isso, né? A pessoa alimentando o animal ali. Eu perguntei para a Milene em relação a essa orientação, justamente que você falou. Nesse período agora do Dia das Crianças, que vai ter mais circulação de pessoas ali, será que tem mais pessoas, tem mais monitores ali orientando os visitantes? Ela falou que aumenta o número sim, inclusive tem mais de 100 voluntários que se inscreveram para participar desse período, então tem mais gente. Nesse vídeo aí a gente conseguiu ver um macaco vindo, né? E a pessoa colocando em cima da mureta, vamos colocar novamente, um trecho bem pequenininho, a pessoa colocando em cima do muro os salgadinhos para o macaco vir. E não só essa questão da alimentação, que não é saudável para um animal mesmo, pode até ser um alimento saudável para o ser humano. É igual a cachorro, você não pode dar tudo para um cachorro que a gente consegue consumir. Tem a questão do risco também, porque o animal pode atacar uma criança, por exemplo. Tem que ficar no lugar dele. Isso é uma recomendação importante, você que vai levar a sua criança, não alimenta esse animal, gente, vamos ter noção. E cuidado também com a segurança, tem que ter um distanciamento mínimo, né? Eu só queria entrar... Pode falar. Só queria entrar porque eu presenciei uma dessas cenas. Eu fui no último fim de semana a Bica e eu vi um tumulto muito grande, uma correria ali naquele local onde os macacos ficam, onde tem um lago. E aí um desses animais chegou a subir nas costas de uma criança e o pai da criança teve que intervir para retirar o animal. E ele ficou circulando ali onde as pessoas andam ao redor, nos arredores desse lago. E por que isso aconteceu? Porque as pessoas estavam justamente alimentando os animais, como nessa cena que Caio colocou agora, para quem está acompanhando pelo YouTube, e o animal estava no recinto dele, né, que foi designado para que aqueles animais possam ficar, mas eles se sentem atraídos pelas pessoas que passam a alimentá-los ali de forma indevida, mesmo tendo uma placa, ou algumas placas dizendo que isso é indevido, que as pessoas não podem fazer. Só senti falta da ausência de monitores. Não havia monitores para fazer essa orientação mais específica, mas é algo que as pessoas precisam de fato obedecer, porque é um risco aos animais e à própria integridade física das crianças. Tá aí, Guilherme, muito obrigado, pelas informações. Valeu, Caio. Agora 10h30. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de outubro de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil e os Estados Unidos vão se acertar porque houve determinação dos presidentes Lula e Donald Trump de virar a página. Segundo ele, a largada equivocada do líder americano será superada. Haddad acompanhou a conversa de ontem entre Lula e Trump e deu a declaração hoje ao programa Bom Dia Ministro da EBC.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para perigo de declínio de temperatura para São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Segundo o INMET, pode haver uma queda superior a 5 graus nos 5 estados. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu a Sébastien Lecornu que retome as negociações com os partidos de oposição e encontre uma saída para a instabilidade enfrentada pelo país. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters. Lecornu renunciou ao cargo de primeiro-ministro em menos de um mês. Ele atribuiu a decisão à intransigência das legendas políticas do país. De acordo com ele, os partidos colocaram os próprios interesses à frente das necessidades da França. Hoje, uma van pegou fogo nas proximidades da residência oficial do primeiro-ministro. Até o momento, não se sabe se o incêndio tem relação com os protestos em Paris. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,80% aos 142.463 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,38%, cotado a R$ 5,33. O euro vale R$ 6,22, ligeira elevação de 0,03%. No horário de Brasília, 10 horas 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Já estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da FAMENE. Na Paraíba, a FAMENE é referência em ensino e excelência em estrutura. Única com 10 programas de residência médica no estado. E a que mais aprova médicos em residências por todo o Brasil. O seu futuro na medicina começa agora. Inscreva-se em famene.com.br. Sala Macro XE da Cinépolis. A maneira de viver o cinema intensamente. Prepare-se para sentir cada explosão, cada batida, cada emoção. Com uma tela gigante de até 214 metros quadrados, você vai experimentar o máximo da adrenalina nos filmes de ação, aventura e terror. E com a tecnologia de projeção 100% digital, a experiência audiovisual atinge um outro nível. Mergulhe por completo nessa experiência única. Cinépolis. Você nunca viu um cinema assim. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. CBN João Pessoa. São 10 horas e 35 minutos, de volta com CBN João Pessoa. Vários ouvintes aqui comentando trânsito na nossa capital. Lá no início do programa nós falamos sobre uma recomendação, uma exigência do Ministério Público Federal, pedindo aí que o DENIT, departamento, né, que cuida do trânsito, organize a BR-230, né? Ajeite ali os desníveis, os buracos, coloque sinalização e iluminação nesse trecho entre Cabedelo e João Pessoa. E aí vários ouvintes mandaram áudios, mensagens. Eu vou aproveitar esse tempinho aqui para colocar mais mensagens falando sobre esse tema de trânsito. Você também pode participar no 981324088. Inclusive, já a gente tem entrevista sobre a Zona Azul, tá? Porque a Zona Azul está expandindo aqui no centro de João Pessoa. Você que passa por esse trecho já deve ter percebido que tem novos locais com placas da Zona Azul. Daqui a pouco falo sobre isso. Mas antes, eu quero colocar os nossos ouvintes falando sobre BR-230 e sobre trânsito. Vamos ouvir o Reginaldo.
Bom dia, Caio. Tudo bem? Tudo na paz aí. Deus abençoe a todos nós, hein? Com relação à BR-230 aí, rapaz, é um perigo. Eu trabalho com turismo e eu ando ali por Cabedelo quase todos os dias. E por estar lá todos os dias, de vez em quando, eu ainda dou uma errada. Imagina quem vem, né? Um turista, quem vem a primeira vez. Um perigo, desnível, não tem iluminação, não tem sinalização. Terrível. Só Deus na causa, hein? Bom dia, Caio. Um abraço, fica com Deus, hein? Um abraço, Reginaldo. Obrigado aí pela participação. Ivanilson. Bom dia, Caio. Bom dia, CBN. Caio, essa questão de mobilidade, a gente viu que demorou bastante, mas a gente está vendo que está surtindo efeito. Essa triplicação da Hilton Souto Maior, eu acho que deveria se estender por toda ela, até o finalzinho ali, chegando na Estrada da Penha, né? Porque, de fato, 3 vias ajuda bastante a escoar o trânsito, né? Então, cada vez mais o trânsito aqui pesado, e se tiver mais uma via de rolamento, a gente sabe que vai ajudar bastante a gente a conduzir os veículos, né, nessas vias. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Ivanilson. Obrigado, tá? Lembrando que abrir vias é importante, mas que também o poder público precisa investir no transporte público, em outros modais, ou seja, em outras formas das pessoas se locomoverem. Tem que ter ciclovia, ciclofaixa, as pessoas precisam poder andar de bicicleta, as pessoas têm que ter linhas de ônibus que funcionem e até pensar em outros modais, né? A gente fala muito do metrô, que parece uma coisa impossível, mas que é possível, porque outras cidades têm, João Pessoa não pode ter. É algo que se ventila muito, que seria ótimo para a nossa cidade, né? Não só metrô, como outras BRT e tantas outras formas de investir, né? Para que não seja só carro, porque carro ocupa muito espaço, faz muito trânsito, então tem que ter um transporte de qualidade. Se tivesse transporte público de qualidade de João Pessoa, tenho certeza que muita gente ia evitar pegar trânsito, ficar dentro de carro, gastar gasolina, ia gastar muito menos com essa questão. O problema é que não tem mesmo. E aí você fica investindo, inclusive, em outros tipos de transporte, em subempregos, é uma situação bem complicada. Obrigado, tá, Ivanilson? Um grande abraço. João Justino também comentando aqui com a gente. Bom dia, Caio, demais ouvintes. A questão do trânsito de uma pessoa é complicado, porque a cidade está crescendo, isso é nítido e notório. Mas as construtoras também, é demais também. É caçamba de material de entulho, é aqueles caminhão de concreto, é caminhão de cerâmica, cimento, eles param mesmo e geralmente atrapalham o trânsito. Aqui na praia tem que reabastecer os quiosques, aí tem o pessoal do coco, o caminhão de cerveja, enfim, é complicado. Fora quando a prefeitura não faz algum serviço, que a meu ver, se não for emergencial, se poderia fazer num horário mais ameno, à noite, de manhãzinha logo cedo, sabe? Obrigado, tá, João? Um abraço para você, obrigado pela participação. Tem o Marcel Vilar aqui perguntando, bom dia, Caio. Até o momento, nenhuma novidade sobre o prazo para finalizar essa obra da BR. Agora são pequenos prazos, né? O DENIT deu até metade ali do próximo ano para finalizar, né, esse trecho que está indo até o trecho aí do Renascer, né? E aí eles estão fazendo por etapas, porque antes falaram de uma vez só, né? Vai até 8 em 2 anos. Algo que não aconteceu, a gente tá vendo aí 8 anos e chegando ainda no Renascer em Cabedelo com diversos problemas para motorista, para pedestre e para tanta gente que tá, né, passando por esse trecho. Deixar aqui meu abraço para os nossos ouvintes, né? O Clodoaldo dizendo, bom dia, Caio, porque os políticos só falam em partidos. E o povão só no dia da eleição. Tá aqui o Clodoaldo. Silvio também participando com a gente, dizendo bom dia a todos. Se Adriano Galdino colocar o nome dele, não é novidade.
né? Já colocou a filha, ainda quer ser indicado para um cargo desse. Mas de político ninguém duvida nada. É só uma suposição, ninguém, né? Não existe nenhum indicativo, inclusive, com relação a isso. Mas obrigado, tá, Silvio? Matheus Gadelha, também dizendo, eu gosto demais da CBN João Pessoa, sua apresentação é top. Obrigado, tá, Matheus? Grande abraço para você. Irineide também chegando por aqui, dizendo, meu querido, por favor, me dê informação sobre recadastramento do cemitério. Acaba amanhã. Pois é, o prazo tá encerrando, Irineide. E aí você também pode se fazer pela internet, tá? Caso você não tenha esse tempo de ir lá pela manhã, que vai até meio-dia, vai no site da Prefeitura de João Pessoa, você consegue achar essa questão do recadastramento, envia todos os documentos online, tá? Mas tem que fazer mesmo. Tiago Agemiro. Bom dia, fico triste vendo pessoas discutindo por 2 gestores incompetentes e sem nenhuma perspectiva de melhoria. Obrigado, tá, Tiago? Grande abraço. A gente tá falando de trânsito e você que passa aqui pelo centro de João Pessoa, né, de carro, a pé, deve ter percebido que já tem alguns trechos, né, com placas da Zona Azul, ou seja, a Zona Azul deu uma expandida aqui nas ruas do centro da cidade. E amanhã, eu quero lembrar para você, amanhã, dia 8 de outubro, a Zona Azul começa a aplicar multas para quem estacionar nas vagas e não fizer esse pagamento. Lembra que eles deram um prazo maior para que as pessoas se adaptassem? Pois é, esse período acaba amanhã, esse período educativo. O tempo de permanência nas vagas foi ampliado, agora são 4 horas para o setor comercial e 6 setor orla quando ele foi implantado, mas a cobrança estava sendo feita apenas na região do centro. Vamos saber como é que vai funcionar essa nova fase, o que é que os motoristas precisam fazer para não serem multados, porque a gente está agora, né, em entrevista com o responsável pela empresa, né? Responsável pela empresa, o consórcio que faz o serviço da Zona Azul aqui em João Pessoa, que é o Hoffman Barbosa. Hoffman, seja muito bem-vindo à CBN. Muito bom dia para você. Oi, Hoffman, você me escuta? A gente tá com um probleminha aí na conexão, porque a gente tá nessa conexão por internet com o Hoffman, inclusive em vídeo. Eu vou fazer o seguinte, você que tem dúvidas sobre a Zona Azul, aproveita esse tempinho que a gente está refazendo a conexão para mandar aí no nosso WhatsApp, 981324088, dúvidas sobre a Zona Azul, sugestões também, manda para mim que a gente vai falar com o Hoffman mais uma vez, lembrando que esse prazo sem multas acaba amanhã, ou seja, amanhã se você estacionar e não pagar, já pode ser multado, é um valor aí de R$30 essa multa, tá? E aí, é uma dúvida que até é minha também, que é sobre essa expansão da Zona Azul, né, para outras ruas, outras regiões aqui do centro da nossa capital. Você que está passando por um trecho, está vendo que tem muita vaga, é porque agora está com a Zona Azul, precisa ficar atento para você não estacionar num trecho que achava que não tinha Zona Azul e agora foi expandido. Então, vamos tirar dúvida com o Hoffman sobre isso. Estou esperando sua mensagem. 981324088 para a gente conversar com o Hoffman e tirar essas dúvidas. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos ligar por telefone? Acho que é melhor. A gente vai fazer isso, fazer essa conexão por telefone. Enquanto a gente não consegue essa conexão com o Hoffman, eu vou trazer informação atualizada para você sobre aquela questão do metanol na Paraíba, tá? Porque um comerciante foi preso e 4.000 garrafas de aguardente, ou seja, de cachaça, foram apreendidas em Alagoa Nova, aqui no agreste do estado. A suspeita é que essa bebida pode conter metanol, possa estar adulterada. A repórter Sandra Paula conversou com o delegado de Esperança, que é o Danilo Orengo, e com o inspetor da Agevisa, Sérgio Freitas, traz informações atualizadas para você, ouvinte aqui da CBN. O comerciante de 35 anos foi preso no distrito de São Tomé, em Alagoa Nova. Na garagem, a polícia encontrou o depósito clandestino de cachaça, da mesma marca consumida pela vítima que morreu em Baraúna, no último sábado, por suspeita de intoxicação de bebida adulterada com metanol. A rotulagem da bebida que teria sido ingerida por essa vítima, ela teria sido fabricada, né, aqui na cidade de Alagoa Nova. Diante disso, conseguimos obter o nome
da pessoa que estava comercializando essa bebida e, de forma extremamente inteligente, a nossa equipe do GTE Homicídios conseguiu identificar o local. Estouramos aqui essa garagem, né, e nos deparamos com um vasto material de bebida alcoólica sendo produzida de forma artesanal, né, inclusive violando a vigilância sanitária. No depósito, os policiais encontraram tonéis de bebida, rótulos e mais de 4.000 garrafas da cachaça. Segundo o delegado Danilo Oringo, o dono enchia as garrafas no local e distribuía para toda a região. Ele fazia todo o processo, né, de adesivagem, de enchimento de garrafas, de armazenamento dessas garrafas, que eram armazenadas de forma extremamente precária. E o local é improvisado, é um local, né, que você vê que não tem, não é um local sadio, consequentemente trazendo um risco para a população. Durante a apreensão, o IPC recolheu amostras da bebida para análise. O resultado sai em breve e deve indicar a presença ou não de metanol na bebida, um tipo de álcool utilizado industrialmente proibido para o consumo humano. A Agevisa, Agência Estadual de Vigilância Sanitária, interditou o local após constatar as irregularidades. Foi constatado também por análise da rotulagem que estava em não conformidade com a legislação e eles não possuem autorização nem de registro e nem de funcionamento perante o Ministério da Agricultura. Então funcionava de forma clandestina. Clandestino, exato. A polícia busca identificar a origem da bebida destilada. O suspeito foi preso em flagrante e pode responder por adulteração de bebida alcoólica, com pena de 4 a 8 anos de prisão. Daqui a pouco eu trago para você o que é que as autoridades aqui da Paraíba estão fazendo para evitar ou para proteger os paraibanos com relação a essa crise do metanol aqui no Brasil. Agora são 10h48, a gente volta a falar com o Hoffman Barbosa, que é representante do consórcio responsável pela Zona Azul aqui em João Pessoa. Duas informações importantes antes de chamá-lo. Amanhã termina o prazo, ou seja, a partir de amanhã a Zona Azul já começa a aplicar multa para quem estacionar na vaga e não fizer o pagamento. E a Zona Azul também está expandindo. Quem está andando pelo centro da capital, Tambiá, né, perto ali do Roger, está vendo que alguns outros trechos já estão com placas da Zona Azul. Então vamos tirar dúvidas, já tem inclusive ouvinte participando, você pode mandar também dúvidas ou sugestões no 981324088. Hoffman, agora sim, bom dia para você, muito obrigado por conversar conosco aqui na CBN. Bom dia, Caio, novamente, bom dia, ouvintes, eu que agradeço a oportunidade. Hoffman, amanhã começa efetivamente a aplicação das multas. Me explica como é que é essa fiscalização, se ela é automática ou se depende ali dos monitores passando e vendo carro a carro. Isso, vamos lá. Primeira coisa, assim, não é a multa, né? A gente vai começar a fiscalização para fazer a emissão da tarifa de positivização, né, que é uma primeira etapa. A legislação do município dá uma segunda chance para o veículo fiscalizado em regularizar a situação através do pagamento dessa taxa, dessa tarifa, e a pessoa fica livre da multa de trânsito, né? A fiscalização ela é feita pelos monitores que estão espalhados em toda a área da Zona Azul e também com a utilização de um veículo ACR, que é um veículo que nós temos que ele fica circulando em toda a área com um equipamento próprio que faz a leitura automática da placa de todos os veículos e cruza a informação da localização que o veículo está com a placa dele, se ele está com o bilhete estacionado corretamente. Perfeito, importantíssimo esse esclarecimento, né? Eu já vi esse carro, inclusive, são com várias câmeras, ele fica passando ali pelo centro. E é importante destacar isso que o Hoffman falou, que não é assim, você estacionou e não pagou, já é multado. Você tem a possibilidade de regularizar, né, essa situação. O valor da multa, né, caso a pessoa não regularize, é R$30, Hoffman. Como é que o motorista vai ser notificado e qual o procedimento, né? Estacionei e não paguei. Eu vou no aplicativo, procuro o monitor, o que é que eu devo fazer? Pronto. A primeira coisa é a seguinte, quando a pessoa estaciona o veículo, ela estacionou, ela não tem um aplicativo, tem que procurar um ponto de venda, ou um monitor, ela tem 10 minutos para fazer isso. Então existe uma tolerância para a emissão do bilhete dela. Estacionei o carro, vou até um parquímetro. Se dentro desse período você for fiscalizado, passar um monitor ou o veículo e pegar o seu carro lá sem o bilhete emitido naquele momento, vai-se ter esse prazo de 10 minutos para você emitir um bilhete. Você emitir um bilhete, automaticamente essa tarifa será anulada, certo? A primeira coisa que a gente tem que deixar claro. Então as pessoas têm um tempo para fazer a emissão. Outra coisa que é importante dizer,
teve lá a fiscalização, foi feita, a regularização, ela pode ser feita por qualquer meio de atendimento. Ela pode ser feita no parquímetro, ela pode ser feita no aplicativo, ela pode ser feita pelos monitores. A gente já tem também alguns pontos de venda, que são alguns pontos comerciais cadastrados. A gente vai dar publicidade através do nosso Instagram e do nosso site de onde estão esses pontos de venda, para que as pessoas possam fazer a emissão dos seus bilhetes e, caso seja necessário, fazer a regularização da tarifa de positivização também. São quantos parquímetros, Hoffman? A gente está chegando agora a 34 parquímetros. Tem um ouvinte nosso, o Fabrício, ele falou o seguinte: tem que sinalizar melhor, né? As ruas que já estão com o programa e onde tem os parquímetros, tem como melhorar essa sinalização, ele pergunta. Vamos lá, a gente ainda está no processo de implantação, né? A gente não está fazendo cobrança em nenhuma área que tenha alguma deficiência de sinalização. Todas as áreas que estão sendo operadas são as áreas que estão com a fiscalização horizontal, vertical e a regulamentar totalmente completas. Então, assim, não tem realmente locais que você pode ver que está faltando uma placa ou a pintura não está completa, mas nesses locais não está sendo feita a cobrança do estacionamento nem a fiscalização. Ainda está no período de implantação. Eu vi, a gente está conversando aqui com o Hoffman Barbosa, que é representante da empresa que está administrando, né, a Zona Azul em João Pessoa. Você pode, inclusive, participar. E aí, Hoffman, eu percebi que nos últimos dias houve uma expansão, se é assim que podemos dizer. Algumas outras ruas aqui do centro, bairro Tambiá, né, Monsenhor Valfredo Leal, Princesa Isabel, Odom Bezerra, né, que vai até o Tambiá. Essas ruas já estão com sinais, com as placas da Zona Azul. Essa cobrança já está sendo feita nesses espaços também? Houve essa expansão realmente? Essas que você citou ainda não iniciou. Quando a gente for iniciar, a gente vai colocar os monitores nessas áreas, a gente vai dar um tempo, como se fosse uma educativa de 3 dias, para que as pessoas tenham ciência que está havendo a cobrança, a fiscalização naqueles locais, para depois disso começar a fiscalização. Vai ser uma coisa gradualmente feita, tá? A gente, essa semana, deve começar em algum desses trechos, as pessoas vão ver. Vai estar o monitor com um panfletozinho informando que é necessário começar a realizar o pagamento nessas áreas também, tá? Tem alguma previsão para início da cobrança na Orla? Ainda não. A Orla é uma segunda etapa que a gente não recebeu ainda a OS da CEMOB. Tem algum levantamento, você tem esse número exato de quantas vagas estão ativas atualmente e quantos motoristas já estão utilizando esse sistema? A gente tem hoje funcionando aproximadamente 2.300 vagas. E questão de motoristas utilizando o sistema, vocês não têm esse número ainda? Não, a gente eu posso até depois levantar e passar para vocês uma estimativa, que a gente tem assim, a gente não vai conseguir colocar para motorista, mas a gente tem o registro da quantidade de placas, as placas médias. Eu posso levantar esse número Perfeito. E passar. E uma última pergunta, o nosso ouvinte que esteja aí ainda com dúvidas ou queira acompanhar as novidades, essas atualizações, vocês têm algum canal, alguma rede social que as pessoas possam acompanhar, Hoffman? A gente temos rede social, temos também nosso site, que é onde concentra todas as informações e novidades em tempo real, que é o www.zonaazuldigitaljp.com.br. No site você vai encontrar informação das redes sociais, vai encontrar os links para fazer o download do nosso aplicativo, que é o RecPay, e tem lá todas as orientações, as ruas que fazem parte, como funciona o sistema, explicação do regulamento, como emitir bilhete, explicação sobre a tarifa de positivização. É o melhor local para os usuários conseguirem pegar as informações sobre o sistema. Zona Azul Digital JP, tudo junto. .com.br. Perfeito, eu quero agradecer demais ao Hoffman Barbosa, que é representante do consórcio responsável pela Zona Azul aqui em João Pessoa, tirar nossas dúvidas. Hoffman, muito obrigado, bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Então tá aí, eu acho que 2 coisas importantes que a gente pode tirar dessa entrevista. A primeira delas, a multa não é de cara, ou seja, você não pagou, já é multado. Você tem uma segunda chance. Então você não pagou, assim que recebeu a notificação, você pode regularizar e não recebe essa multa. Então tem uma segunda chance aí. E a segunda informação importante é que houve essa expansão das placas, você está vendo mais placas da Zona Azul aqui pelo Tambiá, Valfredo Leal, Princesa Isabel, Odom Bezerra, mas a cobrança ainda não está sendo feita nesse espaço. Não tem parquímetro, não tem monitor. Então, nos espaços onde você não encontra isso, não está sendo feita a cobrança ainda. Eles vão anunciar quando essa cobrança
vai ser feita. É um pouco confuso? Demais, né? Se você tá vendo ali a placa da Zona Azul, você fica pensando que vai ser multado. Mas não, o que ele acabou de explicar é que apenas nas áreas mais centrais, ali próximo ao Terceirão, próximo ali à Catedral, que é a... Esqueci até o nome da avenida agora. Aquela principal ali da Catedral. Alguém me ajuda, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, General Osório, a General Osório, Duque de Caxias, todas essas ruas ali, a cobrança está sendo feita. Fica atento, passa um carro cobrando. Então é melhor baixar o aplicativo e fazer esse cadastramento, né, do seu veículo para não ter que pagar a mais, tá? Gente, qualquer dúvida, manda aí pra gente, que a gente ainda manda essas perguntas e tira para você, tá bom? CBN Espaço aqui de informação. Agora são 10h57. Ela chegou aqui na bancada, Denise Delmiro, apresentadora do JPB1, sempre antenadíssima, trazendo notícia para o ouvinte da CBN. Denise, bom dia para você. Antenada e me informando. Bom dia para você, Ismael. Bom dia, ouvintes da CBN. Eu aqui atenta à sua entrevista e tentando entender também, porque a gente vai trazer esse assunto hoje. Quer dizer que a partir de amanhã já começa a cobrança em alguns pontos do centro, né? Isso, a cobrança já está acontecendo, porém amanhã a multa já pode ser aplicada. Ah, entendi. Entendeu? Que eles tinham dado um prazo maior para multa. Aí a partir de amanhã, se você não pagou e depois que for notificado não pagar, aí você recebe uma multa. Mas se você for notificado, chegar lá o monitor e falar, você não pagou, você tem 10 minutos para pagar e você não paga a multa. É mais ou menos assim, entendeu? Ele dá ainda uma tolerância para você se regularizar. Essa possibilidade, né? Isso. Tá bom, tudo bem. No JPB1 de hoje, tá acontecendo a qualquer momento lá em Campina Grande, vai começar a coletiva com a polícia, né, sobre a operação de combate à sonegação fiscal, essa operação que a gente está acompanhando desde cedo, com Ademar Trigueiro ao vivo no JPB1 de hoje, milhões de reais envolvidos, né? As imagens lá de um condomínio de luxo em Campina, vamos trazer esses detalhes. Gente, vamos falar de algo que tem sido tão comum aqui em João Pessoa, roubo de hidrômetro. E aí é uma dor de cabeça para todo mundo, porque são praticamente vândalos, né? Eles chegam quebrando tudo, aí fica jorrando água, aí traz prejuízo para o condomínio, para casa. Ouvimos a Cagepa para saber como é que anda esse panorama de roubos de hidrômetros aqui na nossa cidade e como eles estão acompanhando. Ao vivo, a gente vai ter a Polícia Civil também sobre as investigações desses casos de roubos de hidrômetros, também atualizando para vocês. E no estúdio eu vou receber uma médica para falar sobre o Outubro Rosa. A gente está vivendo nesse momento do Outubro Rosa. Queremos ajudar as mulheres. Já a partir dos 40 anos tem que fazer mamografia, é a orientação. Você que conhece alguma mulher que está em tratamento de câncer, você que é mulher e quer tirar alguma dúvida sobre nódulo, sobre exame, sobre tratamento, 981819700. Já manda agora a sua pergunta para a médica mastologista. Ela vai tirar as dúvidas comigo hoje no estúdio do JPB1. E tem muito mais para vocês. Claro que a gente vai atualizar também a história do metanol, né? Sim. A Paraíba permanece com um caso suspeito, aquele homem que morreu da cidade de Baraúna. Hoje pela manhã, Arthur Lira entrou ao vivo, né, para todo o Brasil, falando da mesma pesquisa lá que a gente está acompanhando, da UEPB, dos canudos. A ideia é que chegue o quanto antes à indústria, né, para que as empresas possam utilizar aqueles canudos que identificam se tem metanol ou não. E a gente vai atualizar também no JPB1 de hoje. E tem muito mais, viu, Caio? Espero todo mundo às 11h45. Programa completíssimo. É bom demais almoçar com você, viu, Denise? Ai, que bom. Obrigado. Valeu, até mais. Agora, 10h59. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Ju, você tem 30 segundos para dizer todas as notícias do esporte. Somente. 20. Valendo! Bom dia, Gil, tô brincando. Bom dia, Caio. Bom dia, Lu. Bom dia também para você que nos acompanha. Mas se precisar, a gente faz o resumo, aqui a né? primeira e se embora. Eu sei disso, você é craque. Claro que eu tô brincando. Se o repórter CBN nos chamar, a gente dá aquela pausa e Ju volta, porque tem muito assunto do esporte, assunto importante pra gente trazer aqui pra você. E a gente começa falando que a Federação Paraibana de Futebol confirmou a final da segundona para amanhã. Sim, exato. Só que temos mudanças importantes aí, muito em relação, por conta, né, do que aconteceu na semifinal do jogo entre Atlético de Cajazeiras e Desportiva Guarabira. A gente trouxe aqui as informações, né, também da briga generalizada que teve logo após o jogo, que foi decidido nos pênaltis, né? O Trovão Azul conseguiu a vaga
para a grande final e o acesso para a elite do futebol paraibano, nos pênaltis. E logo depois dos pênaltis, uma grande confusão aconteceu dentro do campo, né, com direito aí a xingamentos, agressões entre jogadores e a torcida também jogando objetos no campo. Um deles acertou o quarto árbitro da partida na cabeça, né? É uma cena lamentável. E aí, minha gente, isso, claro, gerou consequências, né? Porque não pode esse tipo de coisa acontecer. O TJD aqui da Paraíba, então, decidiu punir o Atlético de Cajazeiras, né, que era o mandante do jogo da semifinal, onde teve a confusão, e tirou o mando de campo do Atlético da grande final, que vai ser amanhã, em jogo único. Então, o que seria no Perpetão agora passa a ser no estádio Amigão, em Campina Grande. Então, a grande final da segundona será em Campina Grande. Atlético de Cajazeiras vai enfrentar o Confiança de Sapé, que venceu também a sua semifinal, a partir das 8 horas da noite, tá? Então, tivemos aí essa consequência por conta das brigas, justamente para punir qualquer clube, né, cuja torcida, enfim, não saiba se comportar dentro de campo, né, Caio? Com certeza. Ó, Ju, o repórter CBN agora sim tá nos chamando, mas você volta para falar do Botafogo, também do basquete, tem muito assunto pra gente tratar por aqui. 11:02. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de outubro de 2025. O Banco Mundial manteve em 2,4% a previsão de alta da economia brasileira para este ano. De acordo com o relatório divulgado hoje pela instituição, a economia do país deve continuar em ritmo moderado, em linha com o desempenho da América Latina, que, apesar de perspectivas ligeiramente melhores, continua sendo a região de crescimento mais lento do mundo. Para o ano que vem, o Banco Mundial projeta uma leve desaceleração. O Brasil deve crescer 2,2%. A paralisação do governo dos Estados Unidos chegou hoje ao 7º dia. O impasse entre a Casa Branca e o Congresso compromete a divulgação de dados econômicos e o trabalho de agências federais, além de atrasar o pagamento de benefícios. O presidente Donald Trump acusa o Partido Democrata de sabotar o país. O bloqueio cria incerteza nos mercados e complica o trabalho do Banco Central americano. O Federal Reserve opera sem dados oficiais sobre emprego e inflação. No horário de Brasília, 11h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Colégio Interativo Bessa e Cristo, ampliando horizontes, impulsionando conquistas, matrículas abertas. Venha ampliar seus horizontes no Colégio Interativo. Desde cedo, cuidado e atenção são primordiais na rotina educacional dos nossos alunos. O Interativo é um mundo de oportunidades. Uma metodologia de ensino que trabalha o alto desempenho do aluno, aliada a um dos melhores sistemas de ensino do Brasil e os mais renomados professores. Tudo isso para impulsionar grandes conquistas. Colégio Interativo, há mais de 25 anos, ampliando horizontes. Vem pra Eurovia Renault e coloque o carro do ano de 2025 na sua garagem. Garanta seu Cardian 1.0 turbo automático com bônus de até 20 mil no seu usado. Câmbio automático grátis e taxa de 0,99% em 36 vezes. Pouquíssimas unidades disponíveis. Corra para aproveitar. Eurovia Renault. Epitácio Pessoa e Cabedelo. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN João Pessoa. Oferecimento Colégio Interativo Bessa e Cristo. Ampliando horizontes, impulsionando conquistas. Matrículas abertas.
CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. De volta à terceira hora do CBN João Pessoa, começando agora, estamos na área até o meio-dia, até a hora do almoço, trazendo muita informação para você. Que, claro, pode participar sempre que quiser pelo nosso WhatsApp, 981324088, ou pelo chat do YouTube, estamos com transmissão ao vivo. A gente já conversa com você, vou trazer os áudios e mensagens, mas antes disso, quero continuar meu bate-papo com Juliana Bandeira, que tem informações agora sobre o Botafogo da Paraíba, né, Ju? Isso, na verdade, mais precisamente sobre as Belas do Belo. Ontem tivemos a última partida nessa primeira fase da competição em relação ao grupo do Botafogo, né? Um grupo que envolve aí ABC e Sport. Ontem o Sport recebeu, né, o ABC lá na Arena Pernambuco. Aliás, todas as partidas da Copa Maria Bonita de futebol estão acontecendo lá na Arena Pernambuco, né, o nosso Nordestão feminino. E aí o Sport venceu por 14-0 o ABC. Isso mesmo que você ouviu, 14-0 o Sport deu esse chocolate para cima aí do ABC do Rio Grande do Norte. E o que se interessa ao Botafogo? Vamos lá, com essa vitória, o Sport é o líder do grupo, portanto já garante vaga na semifinal, certo? Certo. Só que além dos primeiros colocados de cada um dos 3 grupos da competição, também avança para a semifinal o melhor segundo colocado de todos os grupos, né? O Botafogo, nesse exato momento, é o melhor segundo colocado, tá? Só que ainda existe uma partida para acontecer hoje no grupo B entre Atlético do Piauí e Bahia. O que a gente precisa que aconteça nesse jogo? A gente ou precisa que o Bahia vença e aí se isole na liderança e o Atlético do Piauí siga com apenas 1 ponto e aí o Botafogo segue sendo o segundo melhor colocado, ou ainda esse jogo aí terminar em 1-1, porque aí o Atlético segue sem ser o segundo melhor colocado da competição e a vaga automaticamente vai para as Belas do Belo, tá? Então é isso que a gente tem que fazer hoje, você torcedor do Botafogo, secar demais aí o Atlético Piauiense para que ele não consiga vencer o Bahia ou para no máximo ele empatar com o time baiano e aí as Belas conseguem avançar para a semifinal da primeira Copa Maria Bonita da história do nosso futebol. Seria muito bacana a gente ter representante aqui do nosso estado na semifinal, brigando por vaga na grande final. E no basquete? Então, no basquete é o seguinte, a gente tem uma curiosidade, na verdade, um clima de tensão entre os brothers, na verdade, né? Rolou nesse fim de semana, a gente trouxe aqui que o Botafogo conseguiu conquistar, né, o título de campeão paraibano do basquete, enfim, trouxemos aqui a notícia e tal. E aí ontem, o Basquete Unifacisa, lá de Campina Grande, emitiu, que participa normalmente do NBB, né, uma disputa nacional, enfim, está se preparando inclusive para iniciar a temporada 2025-2026. E aí ontem todo mundo foi meio pego de surpresa com uma nota emitida pelo Basquete Unifacisa em que ela parabeniza o Botafogo pelo título estadual, mas que lamenta o fato do time de Campina Grande não ter sido convidado nem comunicado da competição estadual, né, promovida tanto pela federação quanto pela Liga Paraibana, né? Lembrou nessa nota que é ex-campeão paraibano, né, e que recebeu com estranhamento esse não convite, né, essa ausência, enfim, na disputa do estadual. Eu, claro, fui atrás, né, do presidente da Federação Paraibana de Basquete, né, o Vladimir César, que me disse que ficou também espantado, né, com essa nota. Disse para mim que não ia, né, emitir nota nem nada, mas que ia tentar entender melhor, né, essa nota da Unifacisa, tentar conversar também, né, com o clube, com a equipe e também com a própria Liga Paraibana, né, para compreender melhor essa situação, porque segundo o Vladimir César, a competição é uma competição aberta, não precisa de convite para participar do estadual, né? Não, então é uma competição que as equipes podem se inscrever de forma espontânea, né? E aí ele disse que está tentando entender melhor o que foi que aconteceu,
né, qual é o entendimento da Unifacisa para chegar num acordo, né, para que, obviamente, do interesse da federação e que um time tão grande quanto a Unifacisa participe, claro, do estadual. Isso traria ainda mais competitividade e ainda maior valor para o torneio estadual. A gente vai acompanhar a situação, né? O fato é que sentiu. O basquete Unifacisa sentiu, né? Ficou sentido aí com um não convite, a não convocação, digamos assim, para o estadual, lembrando que é uma competição de inscrição aberta. Se o basquete Unifacisa quisesse, ele poderia ter lá esse inscrito para participar da disputa estadual. Eita, vamos acompanhar, né, Ju? Tensão entre os brothers. Tensão entre os brothers. É isso. Obrigado, Ju. Bom trabalho pra você. Valeu, gente. Até amanhã. São 11 horas e 11 minutos. Eu quero aqui registrar a participação de alguns ouvintes. Tem o Venâncio que disse o seguinte: bom dia, Caio. Vamos abrir aqui essa mensagem. Quero fazer uma solicitação à CEMOB. Trecho da Avenida Hilton Souto Maior e da Agostinho Fonseca Neto, no José Américo, tem um semáforo que não passa nem 10 veículos quando está aberto. Tudo foi jogado para lá com a reforma da rotatória do Viaduto do Cristo e está um inferno depois das 5 da tarde. O intervalo é pequeno demais e mais de 1.000 veículos passam por ali na hora de voltar para casa. A gente que mora no Colinas do Sul, Valentina, Geyser, vai pro Cristo, tudo passa por ali. Por favor, fala para o pessoal da CEMOB aumentar o tempo do semáforo. Atenção, CEMOB aqui de João Pessoa. Cruzamento da Hilton Souto Maior com Agostinho Fonseca no José Américo. Obrigado, Venâncio. A gente recebeu também um vídeo de um ouvinte nosso, que é o Marcos, do Miramar. Ele fala da falta de planejamento e descaso da prefeitura com relação à obra da Avenida Rui Carneiro. Você passa pela Rui Carneiro? Vou colocar o vídeo dele que deve ter áudio também, a gente vai descrevendo aqui para você. Situação de abandono da prefeitura, o descaso. Um super buraco aqui para você acessar a Rui Carneiro já como Porto. Aí engarrafa, atrapalha as pessoas. E aqui outro exemplo de descaso com o dinheiro público. Tinha uma máquina aqui há pouco rasgando todo o concreto que foi colocado aqui para fazer uma outra faixa, certamente vai ser de ciclistas. Talvez não dê para ver isso aqui, ó, mas olha o que a máquina fez. Ela rasgou, isso aqui é rasgar dinheiro, né? Aí o concreto desmanchou, quebrou a calçada para refazer. Será que esse candidato a governo do estado, que tem um erário muito maior, ele faria isso se fosse para ele, né, na casa dele, um estrago desse? Tá aí, Marcos, nosso ouvinte, falando sobre essa questão da Avenida Rui Carneiro. Mas eu quero trazer aqui um contraponto, porque obra, gente, sempre vai trazer transtorno, principalmente obra em pista e obra num trecho tão movimentado quanto a Avenida Rui Carneiro. Claro que sempre pode melhorar ou tentar diminuir os transtornos de alguma forma, mas nesse caso aí acredito que seja necessário até para que seja aberta essa pista. No caso aí que você falou que a máquina passou, né, e destruiu o asfalto, cortou, é porque a calçada está sendo justamente diminuída para que haja ampliação. A promessa é que coloque-se uma ciclofaixa aí. Então, claro que vai causar um pouco de transtorno. Aí, se essa discussão, tá no horário de pico fazendo uma obra, poderia ser à noite, eu acho que isso pode até ser uma discussão válida, mas que vai causar transtornos, né, Marcos? Isso aí com certeza, é algo que não tem muito como evitar. Afinal, a obra está acontecendo e os carros estão passando ao mesmo tempo. Vai acontecer. Muito obrigado, Marcos, pela sua participação. E um abraço muito grande e especial para a Tereza, que está chegando por aqui, dizendo ótimo plantão para você e para a equipe, vocês são maravilhosos. Para o Regis também chegando por aqui, muito obrigado, tá? E deixar um recado para o Ângelo Raposo, que ele mandou aqui vários vídeos e um áudio. Como são vários vídeos, não consegui assistir ainda, mas falando de vaga, a gente vai ouvir e tentar trazer ainda hoje, senão amanhã a gente traz essa discussão, tá, Ângelo? Muito obrigado pela parceria aí. Agora são 11h15. Giro de notícias. Assunto seríssimo agora, porque é uma nova lista suja do trabalho escravo com o nome de 19 empregadores aqui da Paraíba. Essa lista foi divulgada nacionalmente, né? Os empregadores, empresas, pessoas jurídicas que empregaram pessoas e tiveram, né, complicações, ou seja, para pessoas que foram inclusive enquadradas em trabalho
escravo. É uma lista com 19 nomes aqui na Paraíba e quem tem essas informações atualizadas para você, escute aí com muita atenção, é Guilherme Bezerra, que está de volta aqui na bancada. Oi, Guilherme. Bom dia para você, Caio, mais uma vez. Agora falando sobre um assunto triste, inclusive esses dados que foram divulgados agora há pouco pelo Ministério do Trabalho aqui do Brasil, reforçam um cenário que a gente vem mostrando e contando aqui no CBN João Pessoa, que é trabalhos análogos à escravidão aqui na nossa Paraíba. Aqui a região metropolitana tem despontado vários casos, tanto em João Pessoa quanto em Cabedelo, mas esses números de agora mostram um cenário muito triste também para a região de Campina e do sertão do estado da Paraíba. Essa lista suja é um documento público que é divulgado todo semestre pelo Ministério do Trabalho, no mês de abril e no mês de outubro, e ele tem intuito de dar visibilidade para resultado de fiscalizações que o governo faz no combate ao trabalho escravo. De acordo com essa lista, na Paraíba foram registrados em Campina Grande 8 registros de casos de trabalho escravo. Em Cabedelo, aqui na região metropolitana, 4 casos, 3 casos na cidade de Itaperoá, 2 casos em João Pessoa e um caso na cidade de Itacima e outro em Serra Branca, cada uma dessas cidades com um caso. Muito preocupante, 8 casos em Campina Grande, uma cidade que tem a metade dos habitantes de João Pessoa, 4 vezes mais o número de casos aqui. E aqui João Pessoa, Cabedelo na região metropolitana, 4 em Cabedelo, 2 aqui na capital. Esses números entram de acordo com números que o Ministério Público do Trabalho aqui da Paraíba já vinha divulgando há um tempo. Até o meio do ano, até o mês de julho de 2025, foram resgatados 225 trabalhadores em trabalhos análogos à escravidão, o que significa um aumento de mais de 300% em relação ao ano passado, 2024. O que é que está acontecendo, né? No G1 Paraíba, quem quiser conferir, tem a lista completa, tem os 19 nomes desses empregadores. O que a gente conseguiu ver aqui é que são muitos relacionados a sítios, pedreiras e construção civil. Nessa lista que o Ministério Público do Trabalho tinha divulgado no meio do ano, era um destaque absoluto para João Pessoa e Cabedelo, com foco nessa área de construção civil. São trabalhadores que não têm situações básicas como higiene, banheiro, ficam dormindo no trabalho e são reféns ali daquele trabalho. Isso na construção civil, com destaque em Cabedelo, principalmente como esses números mostraram agora, 4 casos na cidade de Cabedelo. Mas agora, quando a gente foi para o sertão, foi ali para Campina Grande, mais para dentro do estado, a gente viu sítio e viu pedreiras também aparecendo nessa lista como trabalhos análogos à escravidão. Muito preocupante isso. Na mesma matéria que você pode conferir lá no G1 Paraíba, tem um caminho de como denunciar. Denúncias de trabalho escravo podem ser feitas de forma remota no sistema IP, que foi lançado em maio de 2020 pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Esse é o canal específico para denúncia de trabalho análogo à escravidão. O denunciante não precisa se identificar, basta acessar o sistema e inserir o maior número possível de informações, sistema IP, esse sistema de denúncia anônima desses casos que infelizmente tem crescido aqui na Paraíba, né, Caio? 19 casos registrados, muitos aqui na região metropolitana, e a gente reforça que o trabalho análogo à escravidão, como se fala, ele vai ter características diferentes do que a gente tem na nossa mente do que é a escravidão. Então são trabalhadores que às vezes podem estar recebendo, mas eles são reféns daquele pagamento, e eles têm que pagar dívidas em cima desse pagamento que eles recebem. Eles são cobrados por alojamento, são cobrados por alimentação, e ficam numa dívida eterna com um empregador que não oferece condição digna de alimentação, higiene básica. Isso é o que se chama de escravidão moderna. Por isso que às vezes eu uso esse termo análogo à escravidão, porque a nossa mente projeta uma coisa lá do século 17, 18, que não é igual, mas é tão ruim e tão destruidor da dignidade humana quanto. E a gente está vendo casos crescendo, infelizmente, no estado da Paraíba. Crescendo e sendo mais denunciados e mais encontrados. Que bom que o Ministério Público do Trabalho está nessa ofensiva, mas é preciso que a gente denuncie também, porque não é aceitável que uma construtora, não vou citar nenhuma construtora em específico, mas uma construtora da construção civil, por exemplo, que lucra milhões de reais, fique um alojamento com os seus trabalhadores dormindo no chão, ou seus trabalhadores tendo que comer apenas um ovo por dia, a única proteína do dia é um ovo.
Isso foram relatos que a gente viu nas últimas operações do Ministério Público do Trabalho. Então, é algo desumano e revoltante. Desumano e revoltante, a gente vê a crueldade e a ambição humana gritando nessas situações, porque não é falta de dinheiro, é falta de caráter mesmo. Você pegar uma pessoa, se trazer do interior, porque aí é o que fala da escravidão moderna. Você traz uma pessoa do interior que não tem dinheiro para voltar, que não tem família aqui, que fica no alojamento precário, sem banheiro. É um absurdo e tá aí uma lista. E que feio é uma empresa ou uma pessoa jurídica, como tem nomes aqui, entrar para uma lista como essa, né? Um trabalho desumano. Então você que está curioso, porque é uma lista muito grande aqui, vai lá no G1 Paraíba, tem os 19 nomes nessa lista suja de pessoas que cometeram esse crime, trabalho análogo à escravidão aqui na Paraíba. Eu acabei de dar um Google rapidinho nesse sistema IP, que é o para fazer denúncia, e eu encontrei muito fácil, aparece lá o site do governo federal, para você saber que é um site legítimo, sério, tem lá denúncia de trabalho análogo à escravidão. Você aperta no botão inicial e você vai para esse site do sistema IP. Eu achei que o site poderia ser um pouco mais fácil, Caio. Fica até o pedido aí para quem estiver escutando a gente puder ajudar o Ministério Público do Trabalho, porque esse tipo de coisa tem que ser mais intuitivo. Quem sabe até um canal pelo próprio WhatsApp do MPT poderia facilitar essas denúncias, mas lá pede o máximo de informação que a pessoa puder colaborar. Se você presenciar, se você souber desse tipo de atividade, denuncia lá, é anônimo e a gente tem que trazer luz para esses casos, mesmo que os números infelizmente vão aumentar, mas pelo menos a gente está resgatando essas pessoas e devolvendo a dignidade humana. Caio. Muito obrigado, Guilherme, pelas informações. São 11h22, eu atualizo a questão do etanol, né? Tá todo mundo muito preocupado. Etanol não, metanol. Metanol nas bebidas, né? Brasileiras. E a Secretaria de Saúde aqui do Estado apresentou um ordenamento, medidas que vão ser tomadas para enfrentar essa crise de intoxicação por bebidas alcoólicas adulteradas, uma forma de proteger os paraibanos. O que é que vai ser feito? Quem explica para a gente é a repórter Cris Honório. Usado na fabricação de produtos como limpa-vidros e é matéria-prima para a produção de biodiesel no país, o metanol vem desde agosto sendo utilizado por criminosos para adulterar bebidas alcoólicas destiladas no Brasil, o que pode ser letal para a vida humana. Na Paraíba, 2 casos já foram descartados, um em Patos e outro em Campina Grande, e uma morte tem sido investigada. Rariel Dantas, de 32 anos, do município de Baraúna, morreu 3 dias depois de ter ingerido cachaça supostamente adulterada. A polícia ainda aguarda o laudo do caso. Após a morte do homem, investigações levaram até uma fábrica na cidade de Alagoa Nova, de onde teria sido fornecida a bebida tomada por Rariel. A polícia encontrou nesta fábrica clandestina 100 garrafas vazias e outras 100 armazenadas de forma irregular. Um homem foi preso e as bebidas foram apreendidas para análise. Em coletiva realizada pela Secretaria Estadual de Saúde nesta segunda-feira, com representantes do Procon Paraíba, Polícia Civil, Agência Estadual de Vigilância Sanitária e demais órgãos, foi frisado que as fiscalizações estão acontecendo e reúnem todas essas entidades em uma força-tarefa conjunta. Um destaque dado pelo secretário de Saúde, Ari Reis, foi sobre o impacto no comércio. O primeiro indício de bebida supostamente adulterada no estado se trata da cachaça, muito consumida e fabricada aqui na região. Há, neste momento, o incentivo da população buscar informação e manter a vigilância sobre aquilo que consome. Isso deve ser frequente em toda a população, não só relacionado ao álcool, mas todos os alimentos que nós ingerimos, que nós compramos, colocamos na nossa casa. É preciso a gente ter certeza daquilo. Também em bares, em restaurantes e em grandes festas, é preciso sim perguntar, né, a origem daquilo, é preciso termos confiança no que a gente consome. E ponto mais importante, não foi essa fraude de hoje, não foi essa prisão de hoje, não é a partir dela que nós devemos demonizar a indústria de cachaça do nosso estado, que é uma indústria importante, com empresas sérias, principalmente na região do Brejo, e que nós temos, né, Geraldo, a confiança de que existem empresários que verdadeiramente apostam em processos, né, robustos de fiscalização, de industrialização, de produção e tem todos os certificados necessários. Mas nós precisamos, né, combater esses fraudadores, nós precisamos combater esses criminosos em prol da saúde pública da Paraíba.
Perguntado sobre as recomendações para a população, a palavra foi cautela. Apesar de não haver sinais de contaminação em outros tipos de bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja, e também diante da não confirmação da adulteração nesta fábrica investigada. Pelo processo de fermentação do álcool, de destilação do álcool, pode haver quantidades de metanol, mesmo que pequenas, até em produtos industrializados. Nós não temos uma bebida específica que é segura consumir nesse momento. Só que, quando o produto é industrializado, passa por processo de filtragem, passa por processo de separação, a quantidade de metanol, mesmo que existente, ela não consegue se tornar prejudicial para a saúde do paciente. Não tem uma repercussão clínica daquele metabolismo. Agora, quando esse produto é adulterado, intencionalmente adicionado metanol, no sentido de aumentar o volume, aumentar o lucro em torno daquilo, aí nos preocupa, porque essa quantidade maior de metanol tem a capacidade de gerar repercussões clínicas. Então, não há segurança de fazer esse consumo nesse momento, e a orientação de todos os serviços de saúde a nível nacional é mantermos a vigilância, mantermos a conferência desses alimentos, desses insumos, para não cairmos aí nessas armadilhas do mercado de fraudes. Em caso de sintomas, a população pode procurar por qualquer unidade médica de saúde do estado. Todos os pacientes que ingeriram bebida alcoólica nas últimas 24 a 48 horas do início dos sintomas e apresentarem náuseas, vômitos, cefaleia e principalmente alterações visuais, devem de imediato procurar atendimento médico especializado, onde quer que seja. Toda a rede está orientada e nós já temos fluxo de regulação estabelecido para atender todo mundo dentro dos nossos hospitais. Aí sim a gente consegue atingir um tratamento adequado, sair dessa crise, sair dessa urgência de saúde, promover um tratamento para tentar resgatar esse paciente. Reportagem Cris Honório. Tá aí, todas as medidas sendo tomadas, né? Para fiscalizar, para encontrar bebidas adulteradas, e é preciso ter muito cuidado. Infelizmente, né, a gente queria estar muito tranquilo em poder beber com os amigos, em poder juntar a família. Sei que isso é a diversão de muita gente, mas infelizmente está deixando a gente muito tenso, porque são casos muito graves e muito sérios. Porém, a gente tem um caso suspeito aqui, ainda está sendo investigado, essa morte e algumas intoxicações. Porém, nada alarmante no sentido de muitos casos, né? Porém, sempre com o alerta ligado. Sempre com o alerta ligado. São 11 horas e 28 minutos, seguindo aqui nas notícias da área policial, um gerente de um supermercado foi vítima de um sequestro relâmpago agora pela manhã em Santa Rita, Grande João Pessoa. Na verdade, foi na manhã dessa segunda, tá? De acordo com a polícia militar, o homem havia acabado de sacar uma quantia de dinheiro que seria usada para pagamento do estabelecimento quando foi abordado por 2 suspeitos no carro branco. A vítima foi obrigada a entrar no veículo e minutos depois foi liberada a alguns quarteirões do local. O dinheiro sacado foi levado pelos criminosos, mas o gerente não soube informar o valor exato roubado. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar esses suspeitos. Tá aí uma informação desse gerente de banco que foi sequestrado em Santa Rita, sequestro relâmpago, e a gente vai vendo aí, né, a questão da violência na região metropolitana aqui da capital. Queria mudar completamente de assunto, tá? Porque são 11h29, você é daqueles que sonha em ganhar uma bolada de dinheiro, né? Porque ninguém acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena, que foi sorteado no último sábado, dia 4. E com isso o prêmio acumulou. Deve pagar 10 milhões de reais no próximo sorteio. As dezenas sorteadas no sábado foram 18, 27, 32, 39, 55 e 56. 29 apostas acertaram 5 números e receberam um pouco mais de 63 mil reais cada. Já é um bom valor, né? Mas você gastar sua sorte assim, eu sou daqueles que prefiro gastar minha sorte com essa bolada maior, né? Também mais de 2 mil pessoas acertaram a quadra, o prêmio foi de R$ 1.096. Na verdade, eu acho que sorte é sorte, acertando as duas tá bom demais. O prêmio que será sorteado hoje, esse próximo prêmio de 20 milhões, as apostas podem ser feitas até às 7 da noite, no horário de Brasília, em qualquer lotérica do país, ou pelo site e aplicativo da Caixa. A aposta é simples, 6 números, custa R$ 6. E quero te lembrar de uma informação que trouxe ontem. Está acontecendo nesse momento até as 2 da tarde o Feirão da Empregabilidade Inclusiva aqui em João Pessoa.
O evento, que comemora os 50 anos do Cine, acontece aqui no centro, no Sesc, Rua Desembargador Souto Maior, número 281. Esse feirão inclusivo conta com espaço acessível com intérprete de Libras, suporte especializado para pessoas com outras deficiências. Além dessa intermediação da mão de obra e entrevistas, também vão ser oferecidas orientações sobre direitos e qualificação profissional. Então você que é uma pessoa com deficiência, tem até as 2 da tarde para ir lá e vai te ajudar nesse link com o mercado de trabalho. Mesmo quem não tem experiência, porque também vão oferecer qualificação. Também vai ser lançado um edital do programa Eu Posso Inclusivo, que é para pessoas com deficiência, tá? Esse programa fomenta o empreendedorismo. Você que tem seu negócio, quer começar seu negócio e tem alguma deficiência, vai ter esse lançamento do crédito agora pela manhã. Então, vai lá no Sesc Centro, tem essa possibilidade para você que tem deficiência e quer se inserir no mercado de trabalho. 11h31, informação do trânsito para você. Nesse momento, a gente tinha falado que logo cedo estava bem complicado ali o trânsito na Avenida Maximiano Figueiredo, né? Nesse momento, flui bem o trânsito tanto na Avenida Epitácio Pessoa, como na Maximiano Figueiredo, também em trechos ali da Avenida João Machado. Agora são 11h32, eu volto já já. Não sai daí. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de outubro de 2025. As exportações de carne bovina in natura do Brasil superaram o bom desempenho de julho e bateram novo recorde mensal em setembro, segundo a Secretaria de Comércio Exterior. O volume vendido ao exterior subiu 25% na comparação com o mesmo período de 2024 e somou mais de 310 mil toneladas. O resultado foi atingido mesmo depois de o governo dos Estados Unidos impor tarifas contra o Brasil em agosto. Conforme a associação que representa o setor, o desempenho se deve à diversificação dos embarques para outros destinos, como o México. Uma investigação do Ministério Público de Franca, no interior de São Paulo, descobriu a atuação do primeiro comando da capital no mercado de agrotóxicos falsificados, que representam de 20% a 25% dos produtos vendidos no Brasil, segundo estimativas do setor. Trocas de mensagens entre integrantes do PCC acenderam o alerta sobre o envolvimento da facção. O esquema foi apurado ao longo de mais de uma década e demonstrou que o negócio ilegal atrai quadrilhas pequenas e organizações criminosas mais estruturadas. O contrabando e a falsificação de agrotóxicos afetam toda a cadeia produtiva, ao gerar um impacto financeiro anual estimado em 20 bilhões de reais pelo segmento. As informações estão numa reportagem da CBN. E as famílias dos 2 israelenses mantidos reféns em Gaza pediram ao Comitê Norueguês do Nobel da Paz que conceda o prêmio ao presidente Donald Trump em razão dos esforços para garantir a libertação das vítimas e avançar nas negociações de cessar-fogo. O anúncio da premiação está marcado para sexta-feira. O dia de hoje marca os 2 anos do ataque terrorista do Hamas contra o território israelense, que deu início ao conflito. No Egito, as delegações dos 2 lados mantêm diálogo com a mediação do governo local e dos americanos. Está em discussão o plano de paz proposto por Trump. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Colégio Interativo Bessa e Cristo, ampliando horizontes, impulsionando conquistas, matrículas abertas. CBN.
CBN João Pessoa. 11h35. Mercado em Movimento, com Lauriston Pinheiro. Esse ano, uma das referências no varejo de construção em João Pessoa completa 50 anos. Estamos falando do Lojão da Econômica e para falar sobre essa experiência de uma empresa familiar bem-sucedida, Lauriston Pinheiro trouxe hoje um convidado especial, né, Lauriston? Bom dia para você. Pois é, Caio, convidei para a coluna de hoje Everildo Alves de Souza, o homem, ele mesmo, que está há meio século à frente do Lojão da Econômica. Everildo, prazer ter você aqui. Eu já começo perguntando, nessa expansão imobiliária que a gente tem tanto visto aí no mercado imobiliário de João Pessoa, esse crescimento também acompanhou a melhoria de negócios da sua rede de lojas? Primeiramente, uma boa tarde, bom dia, né, vocês. Acompanhou sim, acompanha porque nós estamos aí nos bairros de João Pessoa, na grande João Pessoa, Santa Rita, Bahia. Então, com 50 anos de trabalho, ou você faz bem feito ou não faz, ou você fica ou desaparece. Então, cada dia que nós estamos aí fazendo as coisas, tem que fazer com aprendizagem. E você faz numa equipe. Se você não tiver uma boa equipe, você não consegue chegar lá. Então, eu quero dizer que esses 50 anos é feito de muita ajuda, de muita colaboração, de muitos colaboradores. Nós temos colaboradores desde o início da nossa primeira abertura, e nosso CNPJ é o primeiro CNPJ de 50 anos atrás. Então, é uma vida que a gente leva para doar o seu público, o seu povo. A meus clientes, que graças a Deus são muito fiéis a nós, porque começou a comprar com o pai, depois o neto comprando também, o bisneto comprando. Eu fico feliz quando eu chego num canto que ele diz, olha, quem me ensinou a comprar na Lojão da Econômica foi meu avô. Então isso para mim é uma alegria. É certo que a gente não faz tudo o que a gente quer de certo. Mas se eu pudesse fazer melhor ainda, eu fazia para os meus clientes. Porque Deus me dá essa força e dá a força a nós para que isso aconteça. E eu tenho certeza que essa história é muito inspiradora para quem tem ali um pequeno negócio, está começando, porque eu sei que o Lojão da Econômica começou também com a loja de bairro e hoje está, como o senhor disse, em toda a região metropolitana, são 7 lojas, né? Eu queria que o senhor falasse qual seria a principal habilidade, né, para crescer num setor que é muito competitivo aqui. Olha, quando eu abri a minha loja era pequena, mas era tão pequena que dava para ficar um dentro e outro fora. Então não tinha muito tamanho, era pequena. Mas aconteceu um fato nesse dia que me marcou, que tinha lojas grandes na região, e que foi que aconteceu? Chegou um cliente que não podia ser atendido o primeiro dia. Mas eu quero comprar aqui, mas não posso ser atendido, não tem que me atenda e tal. Eu vou comprar na loja grande. Foi embora. Daqui a pouco ele volta, com a raiva violenta. Eu quero saber o que é que tem nessa casa, que nas outras não tem ninguém e aqui é cheio de gente. É carisma, é amor, entendeu? Então isso fica na história, né? Então você fica, naquela época eu fiz muito, eu faço, ainda hoje, pegar o cliente, botar acima de tudo, bota no meu carro, manda levar em casa. Então são essas coisas que marcam, né? E o cliente pra gente não é aquele que está só comprando, é aquele quando a gente sente falta dele, procura saber como é que ele está, foi que houve, que ele desapareceu, ele está com algum problema, então a gente vai até a ele. Então eu acho que o Lojão da Econômica tem essa mania de vender barato, que hoje vende produtos de primeira qualidade. Hoje ele, além da distribuidora que nós temos, que hoje atendemos 72 cidades na Paraíba, com a colaboração de todos os funcionários, temos hoje o Gilberto, que é o gerente geral lá, tem a Nívia também, que é departamento administrativo, e muitos outros que estão ajudando nós, não posso falar em todo mundo, mas quem sou eu, Everildo, para administrar só. Então a gente administra com muito carinho, com muita garra. E a Lília, né? Que ela, com essa carinha dela, chega lá e envolve a gente, trazendo aqui para a Globo, porque é da Globo que a gente gosta, né? Da Globo. Então a gente hoje, né? Mais conhecer vocês dois. Você já conhecia através
do 1, né? Isso da TV, né? Da TV, né? Isso. Você entrava assim, dava... Então, isso é muito bom pra gente. Ah, eu fico feliz, muito feliz. Feliz em receber o senhor aqui. Eu já ia ali pontuar, o senhor falando que começou com uma lojinha que cabia um dentro e um fora, e hoje, além das 7 lojas, tem uma distribuidora, tem construtora. Mas o senhor começou contando aí uma história, esse tipo de experiência que eu acho interessante, de como o senhor trata o cliente. Tem alguma história nesses 50 anos, seja com cliente, seja com um colaborador, que lhe marcou, que particularmente lhe tocou, lhe emocionou? O senhor lembra de uma história nessa trajetória que possa ser contada? Tem, sim, tem. Tem com colaboradores que a gente passa até eles como da família, com a pessoa. Se eles estão sofrendo, a empresa sofre também, entendeu? Porque ele não eu costumo dizer que o colaborador não é descartável. Então, a gente chega perto dele e pessoas doentes, que a gente ficou até o fim com eles, para tentar trazer de volta. E a gente faz isso constantemente. Dar prioridade àqueles que estão conosco, que tá. Pra você ter ideia, nós temos funcionário com 51 anos com a gente, desde a fundação. Certo. Nós temos funcionário com 40 e poucos anos, com 30 e poucos anos. Enfim, e que isso não é uma fácil. grande família, né? Então, a gente, para hoje... É tanta coisa, tanto orgulho que dá da gente quando a gente chega num ambiente. Por exemplo, eu cheguei no Rio de Janeiro, peguei um Uber e tal, e o rapaz conversando, tal, eu sou da Paraíba, tal. Eu digo, eu também sou paraibano, ele disse, eu sou de Bahia. Eu digo, eu também sou de Bahia. Ele disse, o senhor conhece uma loja que lá em Bahia chama Lojuda Econômica, a gente só compra lá nessa loja, Lojuda Econômica. Aquilo me arrepia, cara. A probabilidade de acontecer isso, hein, Everildo? Entendeu? Mas isso é constante quando a gente anda, porque há 50 anos é criado. Eu vou no restaurante, há um garçom que me atende, chama o meu nome, diga, seu Everildo, eu não sei nem quem é que eu estou falando. Então eu já fico, né? Então isso para mim é orgulho, gente. O trabalhar, sair de casa para trabalhar, não, eu saio de casa para ter prazer. Eu saio da minha casa para onde eu for, para o meu trabalho, mas é um trabalho que eu transformo em lazer e em alegria. Essa é a minha vida, é a vida que eu pretendo continuar com ela. E o que esperar, o que o cliente pode esperar dos próximos 50 anos, do futuro do Lojão da Econômica? De mim 50 não espere não, mas com quem ficar... 45, os 45, de quem ficar vai ficar treinado, vai ficar pronto para levar bem mais à frente. É isso que eu quero Lojão do Econômico. Para mim é uma marca, é uma bandeira que deve continuar. Perfeito, quero agradecer demais a Everildo Alves de Souza e também a Laura Pinheiro pela parceria sempre. Muito obrigado, tá? Por vir aqui conversar conosco com o ouvinte. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado, Laura. Muito obrigado a vocês. Eu fiquei feliz de ter essa dupla aí fazendo essa dupla de pergunta aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. 11h44, intervalo, voltamos já. CBN João Pessoa. Oferecimento Colégio Interativo Bessa e Cristo. Ampliando horizontes. Impulsionando conquistas. Matrículas abertas. De segunda a sexta, na CBN João Pessoa, você fica sabendo as notícias do esporte a partir das 14h, no CBN Esporte Clube. Os destaques do nosso futebol e a análise do que acontece em campo, nas quadras e nas pistas, por quem entende do assunto. CBN João Pessoa, pode ligar que aqui tem jogo. CBN João Pessoa. 11h45. Cultura Digital, com Iverson Iório. Oi, Iverson, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes da CBN. Me conta aí qual o assunto dessa terça-feira que você traz pra gente. YouTube Shopping, Caio. É uma tendência aí que está chegando no Brasil, né? Vem crescendo bastante. Foi impulsionada por outra rede social, que é o TikTok Shop, né? Que lançou em meados de maio.
e já é um sucesso entre criadores de conteúdo, lojistas e compradores. E agora o YouTube, né, por sua vez, anunciou que o YouTube Shopping começou a funcionar no Brasil. Então, o que isso quer dizer, né? Criadores de conteúdo agora poderão marcar produtos dentro dos vídeos, das lives e dos shorts e ganhar comissões quando alguém comprar usando o link deles. Isso dentro do YouTube. As primeiras parcerias já incluem Mercado Livre e Shopee, que são duas gigantes aí do comércio online. Isso quer dizer que, se você estiver vendo um vídeo de unboxing, de review, enfim, demonstrativo de produto, você pode clicar ali mesmo no link e ser direcionado para o produto. Para as marcas, é uma nova forma de vender e para os criadores é uma maneira de ganhar dinheiro que vai além dos anúncios e das visualizações. O objetivo, Caio, é aproximar o consumidor, né, desde o momento da descoberta do produto até a compra. E como é que isso é diferente do que já acontece hoje, né? A diferença é que hoje, quando um criador indica um produto em um vídeo, ele precisa direcionar a pessoa que está assistindo para um link que não está no vídeo. E isso gera um obstáculo para quem quer comprar, porque às vezes a pessoa se distrai, né, e não compra. No novo modelo, o link vai estar no vídeo, ou até mesmo, né, o consumidor ele não vai precisar nem sair da plataforma para finalizar a compra, como já acontece no TikTok Shop. Então, não existe nenhuma distração e a compra por impulso é facilitada, o que aumenta aí significativamente a conversão. Com certeza. Como é que está sendo feito esse lançamento, Iverson? E quais são os critérios para os criadores que desejam já fazer parte desse programa? Então, o lançamento está sendo feito em fases, né? Começando com um grupo de criadores selecionados, os testers, que vão testar os primeiros recursos em parceria com o Mercado Livre e Shopee. Para participar, é preciso atender alguns critérios. O canal deve fazer parte do programa de parcerias do YouTube, ter pelo menos 10 mil inscritos, não possuir restrições por violações e diretrizes da comunidade e não ser voltado exclusivamente para o público infantil. Além disso, o criador ele precisa conectar a sua loja ou catálogo para que os produtos apareçam nos vídeos e seguir as regras de transparência sobre publicidade. Essa fase inicial ela vai ajudar o YouTube a ajustar o sistema antes de liberar o acesso para mais criadores ao longo aí desse ano de 2025. Tá aí, podemos dizer que está acontecendo então uma guerra do social commerce no Brasil, Iverson? Está sim. É um movimento do YouTube que não vem por acaso, né? O sucesso do TikTok Shop no mundo inteiro mostrou que vender dentro das redes sociais funciona e muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, o TikTok Shop cresceu mais de 120% em vendas no último ano, unindo vídeos curtos, transmissões ao vivo e produtos com um clique só, né? Para comprar. É o famoso vi, gostei e comprei. Agora o YouTube entra nessa disputa, né? E o Brasil é um dos melhores lugares para isso. O país está aí entre os maiores mercados de criadores do mundo, com milhões de pessoas assistindo e comprando por influência de quem segue. No TikTok Shop, que já é um concorrente, né, evidente nesse terreno, estima-se aí que mais de $1 bilhão em vendas mensais estejam sendo alcançadas em alguns mercados, isso lá fora, né? Aqui também já vem crescendo bastante. Outros dados mostram que 58% dos usuários do TikTok afirmam já ter comprado diretamente pela plataforma. Então, são números que revelam, Caio, uma realidade, né? O modelo de integrar conteúdo e venda, né? Ou seja, vídeo mais produto clicável, já não é mais experimental. É parte central de estratégias aí de gigantes como YouTube, TikTok, Facebook, entre outros. Inclusive, o Facebook também lançou uma parceria com a Shopee aqui no Brasil e está fazendo a mesma coisa. Tá aí, vamos acompanhar. Facilitando a vida do produtor de conteúdo, tenho certeza que ele vai amar, mais fácil de vender, né? E facilitando a vida também de quem tá ali querendo o produto, não tem que sair. E dá oportunidade para os criadores de conteúdo, né, fazerem renda, porque isso está ajudando muita gente a fazer renda, é uma nova forma, né, de gerar renda aqui no Brasil. Está muito legal, Caio, esse movimento. Perfeito. Iverson, adoro que você sempre nos atualiza, viu? Obrigadão. A gente está sempre sabendo do mundo das tecnologias com você. Boa semana. Eu que agradeço. Uma ótima semana a todos. Mais uma pausa rapidinha, a gente volta com política, não sai daí. CBN, a rádio que toca notícia.
De segunda a sexta, na CBN João Pessoa, você fica sabendo as notícias do esporte a partir das 2 da tarde, no CBN Esporte Clube. Os destaques do nosso futebol e a análise do que acontece em campo, nas quadras e nas pistas, por quem entende do assunto. CBN João Pessoa, pode ligar que aqui tem jogo. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. CBN João Pessoa. 11h51. Últimas da política. Você que gosta de política fica sempre por aqui porque tem informação atualizada para você. Mas Ademar Trigueiro está acompanhando a coletiva de imprensa nesse momento sobre a operação nessa manhã. A gente vai ouvir ele direto ao vivo do JPB trazendo informação para você. Essa operação contra a sonegação fiscal, ICMS no estado, 110 milhões de reais sonegados de acordo com as investigações. Vamos ouvir o que diz Ademar Trigueiro, informação atualizada nesse momento ao vivo para você aqui na CBN. Oi, Denise, bom dia para você, bom dia a todos. 110 milhões de reais em prejuízo aos cofres públicos da Paraíba por sonegação de impostos. Isso só aqui no estado da Paraíba, porque as investigações apontam que esse grupo atuava em pelo menos 20 estados do Brasil. Tudo começa no estado do Paraná, com ramificações em todos esses estados. Essa foi a primeira fase da Operação Baronato, que foi deflagrada a partir do GAESF, que é o Grupo Operacional de Atuação contra crimes, de combate à sonegação fiscal aqui no estado da Paraíba, uma união de esforços entre Ministério Público, Secretaria da Fazenda, Polícia Civil, Secretaria de Defesa do estado da Paraíba, vários órgãos envolvidos. As investigações começaram no ano de 2023 a partir de uma empresa que era utilizada como uma espécie de laranja para o esquema fraudulento de sonegação fiscal, isso na cidade de João Pessoa. A partir dela foram iniciadas essas investigações. Para a gente entender um pouco melhor de como era a forma de atuação desse grupo, que foi alvo da operação com 23 mandados cumpridos na manhã de hoje aqui em Campina Grande, na Bahia, em São Paulo e em Maringá, no interior do Paraná, estou ao lado de Romualdo Tadeu, ele que é procurador do Ministério Público aqui da Paraíba. Doutor Romualdo, muito bom dia para o senhor. Como era a forma de ação desse grupo? Basicamente, eles sonegavam imposto. Tinha um esquema fraudulento para sonegar imposto. É isso? Bom dia. Isso. Bom dia a todos. É exatamente isso. Esse grupo criminoso utilizava-se de um permissivo legal, que era a permissão de fazer transferências de mercadoria entre empresas, com o mesmo nome, ou seja, entre filial e filial, matriz e filial. E quando essa mercadoria é transferida entre as mesmas filiais, não há incidência do ICMS. Nem o ICMS direto, nem o DIFAL, que a gente chama, que é a diferença de alíquota. Então, não havendo essa incidência, esse grupo criminoso, utilizando desse artifício, se instalou na Paraíba, inicialmente em João Pessoa, e começou a fazer transferências de mercadorias, só que o destinatário final não era a filial de João Pessoa, mas sim outro contribuinte que recebia a mercadoria, fazia o pagamento, só que a empresa que estava nesse permissivo legal declarava o imposto a ser recolhido, mas não recolhia. Então, o fisco observou essa situação e começou a investigar, e observando a quantidade de declarações e não pagamento, e com a declaração de devedor quanto mais, ela mudou o artifício para agora, usando
créditos, transferência de créditos, ela não mais declarava o imposto e não pagava. Agora, no final, o valor que ela deveria pagar de ICMS, ela fazia uma transferência de crédito para zerar no final e o contribuinte não pagar também o imposto devido. E isso, o lucro disso era rateado entre os membros da organização. Isso tanto em João Pessoa e depois começou a operar também aqui em Campina Grande. Doutor Romualdo, muito obrigado pelas informações. A gente agradece. A gente, claro, continua acompanhando. Aqui em Campina Grande foram... Tá aí, informação atualizada para você, ouvinte da CBN, sobre essa operação nessa manhã contra um grupo suspeito de desviar mais de 100 milhões de reais em impostos não pagos, tá? ICMS aqui no estado e até empresas em outros estados que, ou seja, faziam com que você, comerciante, você que compra e paga seus impostos, não concorresse justamente com elas, né? Afinal, não estava pagando impostos. Bem, vamos seguir nos assuntos da política. Outras novidades sobre essa operação você confere também às 15h no CBN Cotidiano com Maiara Medeiros. Felipe Nunes está aqui na minha frente com as últimas informações da política. Oi, Felipe. Caio, trago agora uma informação de uma pauta positiva e propositiva que foi aprovada na Câmara Municipal de João Pessoa. A gente sempre fala que muitas vezes há discussões vazias sobre temas que não repercutem positivamente na vida dos pessoenses, mas hoje houve um avanço. A Câmara Municipal de João Pessoa aprovou o projeto que autoriza o Poder Executivo da capital a ceder a Praça Venâncio Neiva e o Pavilhão do Chá ao Serviço Social do Comércio e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SESC-SENAC. O que vai ser feito lá? A construção de um restaurante e de um café. Já havia sido assinado um protocolo de intenções pelo prefeito da capital, juntamente com o SESC e o SENAC, mas houve um envio de um projeto pelo Poder Executivo, através do prefeito Cícero Lucena, para a Câmara Municipal de João Pessoa. O SESC-SENAC ficará responsável por revitalizar e garantir opções de lazer, cultura e geração ali, obviamente, de emprego e renda naquela região que vem de um certo tempo sofrendo em relação ao abandono, né? Até houve ali uma revitalização, mas aquela situação de abandono, né? Falta de vida, de circulação de pessoas, continuou persistindo e aí houve essa opção pela construção de um restaurante-café naquela localidade que ficará sob responsabilidade do SESC-SENAC e vai servir não somente para as pessoas que passam pelo local, mas também para os trabalhadores, os comerciantes que frequentemente desfrutam daquela área. O secretário da Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico, o Inovacentro, Tiago Lucena, foi à Câmara Municipal hoje reforçar a importância desse projeto e de como ele vai transformar, o objetivo é transformar a Praça Venâncio Neiva. Vamos ouvir o que disse Tiago Lucena hoje na Câmara Municipal de João Pessoa. Essa sessão de uso, a gente já teve a assinatura do protocolo de intenções, vereador Marcos Henriques, e a gente fez questão de criar um projeto de lei para que vocês possam ter autorização legislativa aqui e a gente possa ceder a um serviço social. A gente não precisaria, vereador João Almeida, de fazer uma licitação para ceder o uso para um serviço social como é da FEComércio, do SESC-SENAC. Mas a gente quer dar essa segurança jurídica e passar aqui pela casa essa autorização legislativa e após isso, com essa autorização, a gente passa realmente para a confecção aí do termo de cessão e assinatura do prefeito com o doutor Marconi Medeiros, e o objeto é realmente ceder toda a Praça Venâncio Neiva, que inclui o Pavilhão do Chá, né, para que o SESC e o SENAC coloquem um restaurante, café, escola, que vai servir para tanto os colegas vereadores aqui, como todos os funcionários da casa e todos que trabalham aqui no centro, como já existe no Senado Federal, o SESC e o SENAC tem restaurante lá. Então haverá esse investimento do SESC-SENAC e caberá à Prefeitura, além do apoio institucional, promover a iluminação e a segurança ali daquela região que, como sabemos, vem sofrendo com o desgaste do tempo, né, a falta de políticas públicas também, mas é um projeto que promete transformar a Praça Venâncio Neiva e dar vida novamente ao Pavilhão do Chá para que ele volte a ter uma função, né, para que as pessoas voltem a visitar e dar vida àquele local, um projeto importante, boa, né, aprovado pela Câmara Municipal de João Pessoa. Notícia boa demais, porque o Pavilhão do Chá é um marco na nossa história da cidade, estava realmente abandonado, né, muito mal utilizado, e a gente tem dois
instrumentos agora. A gente tem o Palácio, que virou um museu da Paraíba, né? Que vai ser visitado por turistas e por pessoenses. Inclusive, estou olhando ali o horário para marcar com os meus amigos para irmos lá. A gente tem que visitar, a gente tem que estar presente na história, né, da nossa cidade. E essa construção, essa cessão para o Sesc-Senac é algo muito positivo, porque são instituições de muita credibilidade que vão cuidar daquele espaço e que vão movimentar aquele espaço. A gente está vendo o centro da cidade sendo repovoado. Que coisa boa a gente está vendo. São ações pontuais, mas que quando somadas, de fato, trazem tem esse potencial, né, de reoxigenar, de transformar o centro naquele centro que a gente espera que ele volte a ser protagonista da cidade, como foi no início da história da capital. Felipe, obrigado, tá? Até mais. Agora 12:01, chegamos ao fim do CBN João Pessoa. Um grande abraço para você que ficou comigo até a hora do almoço. Bom almoço para você, tá? Uma ótima tarde. Nos trabalhos técnicos, Luciano Cabral. Na produção, Renan Mesquita e Denise Vilar. E na edição, Felipe Nunes. Apresentação, Caio Ismael. Um abração para você, uma ótima tarde, bom almoço e até amanhã. CBN João Pessoa.